E aí, galera, podcast Aula Extra pra você, mais um episódio no ar. Eu sou o Rafael Petracioli, o seu hoster principal, aquele que não falta, tá toda semana aqui, como você pode olhar em mais de 50 episódios desse canal maravilhoso. Antes de eu começar e apresentar a nossa convidada, eu quero que você faça a inscrição no canal, aperte sino, dê curtida, faz essas zorra toda que a gente precisa que você faça. E quando tiver um episódio novo, você vai ser avisado imediatamente para poder assistir, combinado? Fica com a gente aqui que hoje a gente vai falar sobre imagem póstuma. Meu amigo, o negócio é complexo. É muito complexo. Doutora Vilira, tudo bem com você? Tudo ótimo. Você veio hoje, né? Que coisa. Eu vim. Sou eu mesma. A imagem concreta. Não é a inteligência artificial que gerou essa sua imagem? Não, é intervivo aqui. Tô aqui, ó, presente e operante. Sempre. Sempre presente e operante. É porque Ive já foi muitas coisas aqui nesse programa. Ive já foi a memória viva desse programa. Toda vez que a gente queria lembrar de alguma coisa, perguntava aí. Você ainda tem memória viva? Não é mais, não. Você não se lembra de porra, não. Filha, a gente envelhece, já foi a sabia? infaltável, agora falta semana sim, semana não. Né? Ive hoje em dia é só uma dor de Vamos cabeça dizer para uma RH. coisa. É isso Deixa que eu te Ive falar é uma hoje. coisa. No podcast, não. Você está confundindo os eventos. Por quê? Porque no podcast, eu acho que eu só faltei uma vez. Ou duas. Aí a gente vai ter que Fazer fazer um uma levantamento. auditoria do RH. Ah, mas aí é Por pra favor, isso. RH, E se por manifeste isso aí. servem Viu? os nossos Depois, quando espectadores. editar isso, aí você coloca uma informação do RH embaixo, assim, de Ô, fala. Rafa. Ive faltou X vezes, pra gente ter a certeza. Ô, viu? Rafa, você Oi. vê que uma pessoa denuncia a idade, né? Que foi? Espectadores, eu falei. É verdade. Espectadores. É verdade. Espectadores foi péssimo. eu achei Espectador que foi pior. terrível. A gente não tem nome pra chamar as pessoas ainda, né? A gente não Não. conseguiu definir isso. Mas eu tô gostando de minha galera. É na falta de qualquer porra, né? Eu acho que você A fica Durval assim. Leles. Eu acho que a minha galera fica lá, o Durval Leles, ou tipo Luciano Huck e Marcos Mion, Porra, sabe? não. Aí você puxou demais, bicho. Porra, não. É, tem assim, nada no a ver meio, com isso. é meio Luciano Huck, Marcos Mion, baiano. Que beleza. Desconsiderem, viu, pessoas, isso daí. Galera, a gente tá hoje aqui com a doutora Lara Soares. Ela vai falar pra gente sobre imagem póstuma. Mas eu queria, antes de lhe bombardear com perguntas, lhe dar boas-vindas. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada, Rafael. Infaltável. Você já ganhou o infaltável. apresentador. Já ganhou o apresentador. Rapaz, convidado inteligente é assim. Viu? E Vilira, querida, é um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema, para a gente discutir, desvendar aí alguns mistérios. Muito obrigada pelo convite. Da morte ou da imagem? De ambos. Repare. Você viu que Morte é a única certeza, minha gente, que temos na vida e a maior dificuldade, entretanto, de fazer o seu planejamento, de falar, né? Você De ter acha que as qualquer pessoas não expectativa. conversam sobre morte? Em todos os aspectos, patrimoniais, extrapatrimoniais, com receio dela? Sem dúvidas. É uma questão cultural fortíssima, ocidental. Ninguém quer lembrar que ela morreu, não, jovem. A minha família É do interior, impressionante. a minha família do interior, de Valença, tem algumas palavras que eles não falam, que ele fala assim, aquela doença lá, Sim, quando a eu também doença tenho ruim, isso. ou quando fala de morte, fulano lá ele. Assim, mais ou menos. E aí vem muito dessa coisa do costume de não falar como se não fosse atrair. Exatamente. Como de não falar. Exatamente. Falando atrai, portanto. É. É realmente pura superstição de brasileiro mesmo. Não faz muito sentido. Você acha Não que só é de de brasileiro, não. De Acho que é no geral. Né? ocidental. Acho que É uma no geral, cultura não é coisa ocidental. só nossa, não. Mas existem culturas que cultuam a morte, né? E que Festejam falam a que se morte. preparam, sim. Você fala, até aqui mesmo, em termos latinos, se for procurar bons pedaços do México, por exemplo, tratam a morte como uma coisa quase festiva, né? É uma Existem festas, comemorações. uma abordagem cultural bem Verdade. diferente, de fato. Eu não consigo trabalhar sobre esse tema muito, não. Tanto que eu vou começar sobre dinheiro de imagem. Não vou nem falar póstumo ainda. Preciso me preparar psicologicamente aqui para poder abordar esse assunto. Você é infaltável, imortal. Você reparou isso, né? Que a convidada falou Rafael Infaltável e Ive Querida. Querida. Mas você veja que Veja a até onde imagem você está chegando. é construída pela repetição. A imagem de uma pessoa. E aí eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta. Como é que a gente conceitua a imagem? Porque eu acabei de ver que a minha imagem está sendo construída através da repetição Ou de destruída. fala. Ou destruída. Mas às vezes a ausência é uma presença. É verdade.
Pô, tô muito filosófica Hoje, hoje. cuidado, não tá gente. dando, Você não. não Hoje sai não tá daqui dando. com altas Ó, e filosofias. eu tô dizendo, ó, meu copo tá E vazio. nem comeu água hoje. Este tema que nos norteia. Exatamente. Essa Minha da formação é gente. boa. Forma-se com o que é imagem? Qual que é a imagem? Imagem. Qualquer pessoa pode dizer que tem um direito de imagem. Como é que é essa conceituação de base? Um grande direito da personalidade, né? Inclusive este direito da personalidade é um direito que a gente pode transacionar, torná-lo pecuniário, e todas as pessoas têm, sim, o direito de preservar a sua imagem, o direito de fazer o resgate, a proteção, de evitar ou de impedir que ela seja maculada. Então, este e tantos outros temas que tocam a nossa sucessão e que veio muito em razão desse famigerado comercial que a Volkswagen Sim. resolveu patrocinar com a contratação de... como é o nome da filha? Maria Rita. Maria Rita. De Maria Rita, protagonizando a sua mãe ali com a sua mãe por meio da inteligência artificial, e a gente passa a discutir sobre essa proteção póstuma, mas um pouco mais do que isso, sobre como a sociedade, essa é a reflexão que eu tenho feito sobre como nós podemos nos proteger dessas criações que são efetivamente produto de nossa geração, produto deste tempo, que é absolutamente impossível de a gente se esquivar, mas, sem sombra de dúvidas, a gente precisa de uma regulamentação. Então, estava brincando aqui, falando sobre morte. É um grande evento que a gente não se prepara, mas que, para além da nossa própria esfera jurídica, e aí, naturalmente, quando nós temos uma imagem que é, de alguma forma, explorada enquanto nós vivemos, ela pode ser mais valorizada pecuniariamente ou É verdade. culturalmente, Sem né? dúvida. Então, tudo isso pode ter reflexo na sociedade, inclusive do ponto de vista cultural, que, nesse aspecto específico, é o meu grande ponto de incômodo, né? Então... Eu peguei na sua fala 2 pontos que eu queria dar uma esticada. A primeira questão de que, sendo um direito de personalidade, a gente, quando fala em direito de imagem, a gente precisa quebrar isso, que me parece que é um conceito que é do senso comum, de que só se fala em direito de imagem se a pessoa é uma pessoa famosa, se a pessoa explora comercialmente já a imagem dela, e não é esse o caso. De Né? jeito Toda nenhum. pessoa tem direito de imagem. Toda pessoa tem direito de imagem, toda pessoa tem direito ao nome, toda pessoa tem direito à sepultura, à proteção de sua sepultura. Este também é um direito da personalidade, né? Alguns deles são, você falou, possíveis de serem transacionados, outros não. Esse é um dos que é possível. Esse é um dos que é possível, né? A gente tem, às vezes, atletas com grande exposição midiática que tornam isso absolutamente rentável. Muitas vezes mais fora dos seus ambientes de trabalho, né? Mas do ponto de vista comercial, até de uma forma muito mais potencializada. É verdade. Os dias você vê, falando em futebol especificamente, Exatamente. inclusive... Futebol, o dia de imagem é mais caro do que o salário. Né? Exatamente. É o valor, a verba da sessão de uso de imagem, né? Agora, veja, nessa essa é uma questão que eu queria começar a tirar essas dúvidas, mais curiosidades, eu acho. Quando a gente fala, já que você tocou na questão do jogador de futebol, mas a gente pode transportar isso para o jogo de basquete, de vôlei, de futsal, seja lá do que for. Quando a gente fala do pagamento do direito de imagem, é porque, veja, a gente pensa logo assim, não, porque a pessoa faz uma propaganda, então tem atrela aquela marca, então isso tem que ser remunerado, tá? Mas, por exemplo, um jogo de futebol, ele é transmitido pela televisão. No mínimo, um jogador de futebol, ou de vôlei, ou de futsal, quando ele é filmado durante aquela transmissão, ele está usando o uniforme de um time, Sim. onde existem várias marcas escritas ali também. Apesar dele estar no momento ali talvez do núcleo da atividade profissional dele, que ele está realmente jogando futebol. É daí que a gente pode extrair que esse tipo de imagem, por exemplo, ela é um tipo de imagem que deve ser remunerado, e se não remunerado, gera um direito à indenização? Normalmente, nesse ambiente de esporte, até porque, reparem, esse é um ambiente específico, porque para além ou nenhuma
das marcas que aquele atleta específico foi contratado. Ele acaba tendo a sua imagem exposta com outras tantas marcas, ou que patrocinam o outro time. Porque Ou que patrocina um campeonato. Isso. perfeitamente, e a gente fala de direito de arena nesse ambiente, né? Que é uma outra forma de exploração, notadamente para o direito desportivo. Porque é efetivamente... E aquelas projeções que ficam no campo de futebol Sim, lateralizado, sim, aquilo sim. ali é feito por computação, né? Perfeito. A gente olha no jogo, olha na televisão e imagina até que tem uma estrutura, quando na realidade é uma construção imagética e naturalmente por meio de computação gráfica e tudo mais. Mas efetivamente pode ter ali um patrocinador do campeonato, da arena especificamente, do estádio especificamente. De quem está transmitindo. De quem está transmitindo. Então tem toda uma abordagem diferenciada e isso, no direito desportivo, acaba sendo tratado como direito de arena, num ambiente de direito de arena diferente do... Então, esse direito de imagem do jogador ele estaria imiscuído nesse direito de arena. Seria parte desse direito de arena aí. Sim, é bem Entendi. complexo, né? Assim, esse conteúdo de remuneração que ultrapassa o direito trabalhista, porque também existe. Então, efetivamente, é um conjunto Sim, de remuneração que Exata- forma aquele montante... De verbas de naturezas distintas, né? Verbas de naturezas distintas que compõem essa grande formatação, que no final das contas é uma rúbrica lá, um valor, uma cifra, mas formado por uma complexidade de interesses, de direitos, de constituições. Notadamente, em razão dessas peculiaridades mesmo. Além do espetáculo, né? Porque se você raciocinar, a imagem também está sendo explorada para quando você vende o ingresso para te assistirem. Sim. Sim, sem Não dúvida. só da captação, né? Óbvio que a captação traz outras reflexões. Por exemplo, o reprise. Às vezes, quantas vezes você tem a exposição? Isso pode estar contratualizado, né? Exato. E Né? normalmente... Quantitativamente, né? Isso. Deve ser um negócio mais... Quanto tempo de exploração é possível. Tipo assim, se você faz 100 cortes de um podcast e fica postando todo dia, aí isso é uma outra situação. outra situação, Então, diferente se É você faz um corte só. superexploração. Super exploração, verdade. De direito de Superexposição imagem. da minha imagem. E você não vale nada. Mas eu gosto de você. Eu gosto, pior que Você acha que eu ia perder a chance? eu gosto. Aí Impagável, agora impagável. veja só. Vou descer agora para as coisas mais corriqueiras do dia a dia, para a gente continuar entendendo essa questão da até onde uma imagem pode ser utilizada por terceiros ou não pode. A primeira pergunta nesse sentido: para que alguém sinta ou pense ou argua a indevida utilização de sua imagem, quem utilizou, em tese, indevidamente a imagem tem que necessariamente auferir algum tipo de benefício com aquela imagem? Tipo, só se gera lucro, só se é uma atividade comercial ou não tem nada a ver? Não necessariamente. A gente pode ter um ambiente de eventual exposição que, ou de algum modo, gere uma exposição não desejada por aquele sujeito que está tendo a imagem explorada. Sim. Ou que, de outro lado, de alguma forma, a abordagem vincule aquela pessoa a um fato que não seja positivo, alguma coisa que seja negativa, e ela entenda ali como uma ofensa à sua honra subjetiva, por exemplo, e isso tem o condão de gerar, portanto, direito de indenização. Aí a gente precisa identificar conduta, nexo causal. Menina, a gente já vai então começando a caminhar, inclusive, para questões penais, né? Também. Uma eventual alegação de injúria pode vir de uma utilização indevida de imagem. Pode. Rapaz, aí, brinque, viu? Não é brincadeira, não. O negócio é bem mais sério. Eu fico É pensando, tudo sabe bem o quê? complexo, né? Porque assim, um repórter que tá lá na rua fazendo uma reportagem sobre um tema tal e pega o transeunte e chama o cara para falar. Aquele cara depois assina um termo de autorização do uso da imagem dele, não assina. Eu sempre tive essa curiosidade, porque se eu fosse do jurídico da empresa, a primeira coisa que eu ia perguntar é isso. Vem cá, velho, essa sessão aí, como é que fica? Automaticamente, quando o cara dá uma entrevista, ele está cedendo a imagem dele? Acho que não. Ele não sabe nem para onde vai.
O cara para você na rua. Sim, oi, tudo bom? E você foi presidente do Melomania? Você tá lá no meio da rua ali. Você tá no meio da rua ali, passando, né? Fazendo uma caminhada com o cabeleiro. O cabeleiro toma um susto. Que porra é essa aí? Aí, que porra é essa aí, Vital? E a depender da reação, e pode ser que a pessoa estivesse ali em um lugar que, na verdade, ela não gostaria que tivesse, né, havido uma veiculação. Precisa mesmo ter um certo cuidado com a abordagem, Rafael, porque, assim, a jurisprudência tem mais ou menos um sentido de prosseguimento em relação a essas exposições, que é assim, se você está em uma situação que é de aparente concordância, então, ou seja, eu estou fazendo uma reportagem, converso com o Ive e digo, Ive, você pode participar? Olha, o meu recorte trata sobre XYZ assuntos e você se sente à vontade de fazer e você está ali se colocando aparentemente à disposição, já entra na chamada com a minha entrevistada, é diferente dessa situação que você acabou de abordar. Eu tô aqui com o microfone na mão, eu sou repórter, passou alguém, eu digo, epa, vem cá, né, e te abordo desse modo assim, mas... A primeira parte do exemplo, então, que você falou, como transparece ali já uma prévia autorização, seria outra situação. Como se fosse uma autorização tácita, sabe? Por exemplo... Estamos em algum jogo de futebol, que a gente começou a falar disso. Estamos lá em algum jogo de futebol, eu sei que é televisionado, eu tenho essa ciência prévia e mesmo assim estou ali. Significa dizer que se eventualmente a câmera de alguma emissora me filmar e eu aparecer, Sim. É como se eu estivesse autorizando tacitamente. Então isso não vai gerar um direito de indenização, um direito de uma exploração da minha imagem indevida. Então, é mais ou menos nesse sentido, até porque a vida é dinâmica. Então, imagine que para qualquer tipo de abordagem ou aparecimento a gente precisasse assinar... Rapaz, não, né? você do futebol foi sensacional, Uma mas todo mundo que aparecesse tácita. na filmagem do jogo de futebol, então a situação, acabou, E né? existem aquelas pessoas ainda que são focadas, aparecem no É telão, né? Que verdade. a galera se diverte. Ah, que bacana e tudo. Então, aquilo, efetivamente, a partir do momento que eu estou em um ambiente que eu sei que é filmado, televisionado, é como se eu estivesse, efetivamente, tacitamente autorizando essa alguma exposição. É claro que eu não estou falando dos excessos, né? De repente, tenho ali uma filmagem... A gente parte sempre do bom senso, né? É o lugar comum, é o lugar médio, vamos assim dizer. Não estou falando de uma situação de... praticamente um perseguimento, né? Eu resolvo... Sim, ficar filmando aquela mesma pessoa o tempo todo. pessoa o tempo inteiro, e aí bebeu uma bebida XYZ, tô mostrando que a pessoa durante os 90 minutos tá bebendo bebida alcoólica, por exemplo, o tempo inteiro. O que quero demonstrar com isso? Não é um aparecimento casual e tal, É verdade. diante de às vezes, um público de 50, 40, 30 mil pessoas, né? Então, naturalmente, pensando nesse ambiente de bom senso, de moderação, de ponderação, a gente tem esse caminhar da jurisprudência. Rapaz, vou alargar um pouco mais ainda esse bafafá. Tá falando de vivos, não morre. Não, eu queria falar em homenagem a Ive, já, então, de carnaval, Meu pé, a carnaval. né? Porque o carnaval é porque, veja, há uma diferença. Vocês são mais antiguinhos que eu. Vocês se lembram da época do carnaval? Porque vocês vão lembrar. Vocês, ouvintes, que não participaram disso, mas antigamente no carnaval, tinham, após carnaval... Peraí, cara, a antigamente depende do que você vai dizer. A exposição de captura de fotos que ocorriam Nos shoppings. no carnaval e eram feitas no shopping. Então, era um evento pós-carnaval. As pessoas irem nos shops de Center de Salvador. Procurar suas fotos. Até para ver quais foram as imagens que você... Em que situação você foi Ressaca do captado, né? carnaval. Exatamente. A ressaca não era só física. Exatamente. Às vezes era moral. Olha, percebam a grande experiência que Ive tem nesse assunto. Esse assunto do carnaval, pessoal. é isso que eu tenho mesmo. Ive realmente guarda aqui uma enciclopédia. A gente pode fazer episódios e mais episódios aqui que vai contar histórias sensacionais. Mas, Agora, se você pousa pra foto, concordância tácita. É isso. Né? Exatamente. Né? Mas, e aí, eu posar para foto significa Agora- dizer que você pode expor em qualquer lugar? Hoje, nós temos uma coisa chamada Boa LGPD. pergunta. Ó. Né? E como tantas coisas não têm sido divulgadas, exploradas, muitas vezes
listas de concorrência que é pública e não está aparecendo o nome completo, não está aparecendo. Na nossa época de vestibular. Jornal. Você tem Era jornal prática. até hoje? Jornal, gente. Jornal e Não, rádio. Na minha época não era mais jornal, não. Mentira. Desculpe. Enfim, as Na coisas época- vão na se minha época- atualizando. Ó, e- na minha minha- época, a lista de. Mas só era de rádio e aprovação jornal. Era rádio e jornal. Tá ligado, E tá ligado. ficava fixado na parede das faculdades. E aí passava. As transmissoras de rádio paravam a programação normal Tá lei. para ler. Meu e aí, Deus. eu estava em Tabuna na época. Você acabou de me lembrar de minha avó. Minha avó me ligou. Minha filha, acabei de escutar seu nome no rádio. Eu falei assim, quem confiava? Se minha avó, foi minha avó. Pegadinha, pegadinha. Oi, minha avó, você escutou, certo? Escutei, você passou. Foi impossível. Minha avó, sua audição não é muito boa. Agora, veja, seu exemplo é sensacional, porque no seu exemplo aí, ficou exposto em um lugar público que qualquer Sim. pessoa poderia ver e ainda foi lido por Uma outra pessoa, exatamente. um dispositivo de mídia. Uma rádio foi e jogou aquele nome para o Tipo assim, universo. imagine que eu não quisesse que as pessoas soubessem que eu estava me candidatando àquela a vaga. Proteção dos dados pessoais. Quantos CPF já foram divulgados, né? Hoje em dia a gente tem toda uma preparação, a pessoa faz, entra, loga, coloca o seu código de inscrição para verificar Sim. qual é a sua situação peculiar, né? Neste ponto. Mas você estava falando do carnaval, acho que provavelmente você queria tratar sobre aqueles percebeu que casos Ive- das você percebeu- pessoas. Que eu fugi. Você pensou que fugiu do assunto, Não, né? fugi. Eu gostei da convidada. Eu tô gostando da convidada, que ela tá ali sacando, viu? Ela me sacou. Ela tá lhe Ela tá sacando. lendo minha alma. Mas quando eu falei do Mas carnaval, peraí, era ela não disso tá que eu queria lendo. falar mesmo, porque Ela assim... não tá lendo minha alma. É. Ela tá lendo a imagem que você construiu sobre a minha... Imagem. Não posto, mano. Imagem ainda. É porque a questão da foto que Ivy trouxe, você tem esse aspecto do posei pra foto. Sim. Concordância tácita e você Ou não necessariamente, Talvez você, quando. Vamos lá. Naquela época, se eu tô dentro de um bloco de carnaval, passa um fotógrafo, te chama pra tirar uma foto. Mas o oposto é que era o normal. Você chamava o fotógrafo pra tirar uma foto sua com seus amigos e tal. Você já estava sabendo que aquela foto um dia ia pra algum lugar onde você ia procurar. Já era assim. Ninguém tirava foto e falava, meu Deus, onde será que essa foto vai sair? Todo mundo sabia. Meu Deus, essa foto vai sair no Shopping Barra, no Shopping Guatemi, no Shopping... Era isso, todo mundo sabia. Sim. Sim, quando você vai pro show de Duval Lelis, Não que vou você pro show vai do Duval todo Lelis. ano. Oh, você acabou de dizer no início do programa. Você já Eu falei teve que a ele fala, minha curiosidade- galera. Você já teve a curiosidade de olhar no verso dos ingressos? Não. Porque, assim, as imagens são cortadas infinitas vezes, mas elas viram... como é o nome daquilo que você tem... o show que passa na... DVD. Meu Deus, eu ia falar, mas eu falei, não é possível que ela esqueceu do que é DVD. Eu ia DVD. falar, mas não falei, não. As imagens viram DVD, as imagens Viram? viram vindas Viram para... formatos comerciais. E formatos comerciais. Sim. E você, às vezes, está lá, você é o mais empolgado, na frente do palco, aparece Rafael com essa camisa... como é que Fred adora essa camisa? Regata. Regata. Sua camisa regata. Fred disse que camisa regata nem é roupa. Tamanha a ojeriza que ele tem pelo item. Ai. O aniversário dele, você devia ter dado uma camisa regata para ele. Isso ainda vai acontecer. Calma. É um kit. Eu ainda vou, inclusive, na casa dele, que ele vai ser meu vizinho. Eu ainda vou na casa dele um dia, vou chegar lá de regata. Você vai ver se eu não vou fazer isso. Vou tirar uma foto no dia e vou lhe mandar. E daquele chinelo Raider. Você lembra do Raider? Porra, eu nunca tive, eu acho, velho. Mas Você aí foi vai de Havaianas. falar, Eu uso Havaianas desde quando era pequeno, desde quando era, quando era É que brega você é chique. usar Havaianas. É que você Ainda era. Ih, rapaz, menino usa Aquela Havaianas. branca Quando era e criancinha. É, branca e azul, essa mesmo. Então, a gente tem essas situações também de você estar indo para o lugar e aí no ingresso já tem. Você sabe que a sua imagem está sendo captada. O cara pálida, eu só queria curtir uma balada na noite. O fato de eu estar no lugar autoriza você a captar a minha imagem e utilizar ela de forma lucrativa. Olha que a gente já está vinculando a questão de lucro, né? E aí a professora vai dizer aí se tem que ter. É porque eu acho que, essa no história, final na das verdade, contas, ou não. ainda que indiretamente, qualquer disposição da imagem nesse sentido vai acabar sendo algo que em troca de lucro. Ainda que indiretamente. Por exemplo, uma emissora de televisão está fazendo uma transmissão do Carnaval de Salvador, existe ali um serviço público acontecendo, transmissão do Carnaval de Salvador, joia. Ao mesmo tempo, existe uma monetização daquilo, porque aquilo gera para o canal de televisão propagandas que ela veicula, etc. Então, indireto ou indiretamente, sempre tem um lucro envolvido nisso daí. Para todo mundo, Né? né? A É sociedade isso. é feita de pessoas. É isso. Mas Porque essa a ideia de medida- monetização da imagem é muito hoje. De popularização da
monetização da imagem. Sim, Porque hoje entende? qualquer pessoa Perfeitamente. monetiza. É, A qualquer verdade é pessoa essa, né? monetiza, Sim. exatamente. E também, minha gente, que aí a gente volta para um ambiente da ponderação, do que é de bom senso, né? Que é aquela velha discussão de dano moral ou mero aborrecimento. Existem algumas circunstâncias em que a pessoa, ou ela se sente verdadeiramente ofendida, e ela quer buscar uma indenização por dano moral, por ofensa a algum direito da personalidade, ou ela simplesmente quer tentar arranjar, quer tentar escalar esse dano moral para alguma circunstância, né? E Existem esse é o pessoas Sim. assunto delicado. que são aquelas que expõem a sua imagem. Uhum. E sem restrição nenhuma, sem Sim, medo e tal. Sim. Existem outras que não. Por exemplo, aqui na bancada, ou quase bancada, a gente tem um membro, João Lucério. Oh, não era Sim. para falar o nome, me desculpe, ele não gosta de exposição. que ele, na Zé verdade. Ruela das Ruas. Que ele, na verdade, não tem rede social nenhuma. Né? Ou Tá. tinha. Tá devendo. E tipo assim. Pra mim é coisa que não tá devendo. Então vamos lá. Tá devendo. Eu subentendo praça. que ele é uma pessoa que tem um cuidado maior com a imagem dele, de que ele não gosta de ter essa exposição. Sim. E se eu, numa farra com o João Lucério, ou que começa a tirar foto de João Lucério e expor as fotos dele nos meus perfis, eu não vou lucrar diretamente com isso. Mas isso seria uma forma de violar a imagem do outro? Provavelmente. Mas ele posou para foto. Aí a gente precisa. Mas peraí, fazer porra, ele essa- posou pra foto, não quer dizer que ele sabia que você ia publicar em rede social, por exemplo. Posei pra uma foto com minha amiga Ive. Pra ela ter no celular e um dia olhar, pra imprimir, colocar no porta-retrato. Não quer dizer que Pra não, ter né? como recordação, daqui a 20 anos. Aí você postou. A história do celular lembrar. Vai depender muito do caso prático, né? Vai depender muito da situação. Pode ser que essa utilização se dê em uma rede social e essa publicação para essa pessoa de algum modo seja vexatória. Mas A tem que gente- ser vexatória? Ou basta não ter a minha autorização? Depende. Porque se você está em um ambiente de rede social e não há nenhum elemento que torne aquilo vexatório, e como você está dizendo, a gente não tem, naquele caso específico, um beneficiamento financeiro, algum tipo de ganho nesse sentido. Sua rede é privada, fechada, você não utiliza esses elementos para monetizar nada, para ganhar alguma coisa, nem que seja para não ganhar seguidores. Pode ser que seja uma exposição de mecanismo social, de dinâmica de vida, e não efetivamente de uma exposição de alguém que não queria ser exposto. Mas, como está no seu círculo de amigos, acabou ali por algum motivo, nem que seja para a sua própria recordação na sua rede social. Você Daqui a pouco leu. a gente vai ter que sair com uma plaquinha assim. Por favor, não quero que me filme. Você leu Nem agora. tire foto. Você leu agora, porque eu vou puxar esse mesmo gancho para do carnaval de novo. Não, eu vou voltar no carnaval. E a Vou, gente sempre tem tem jeito. aquele amigo que vai escolher a melhor foto. E você tá sempre lascado na foto que ele vai postar, né? De olho meu melhor fechado. amigo, que tem meu marido. Zarolho. Meu marido sempre posta Mas as piores hoje, fotos lá na dele. minha casa, eu passo por um controle prévio de postagem. Quando Ah, eu quero é? postar uma foto que minha esposa está, obrigatoriamente eu mando para ela aprovar se eu posso ou não. Tem toda uma Tá questão no de pacto direito de imagem antijudicial aí. dele, entendeu? Eu, Tá no Eu pacto preciso antijudicial. estabelecer essa regra lá em eu, casa. eu mando, ela fala, não, essa daí não, data horrorosa, não sei o que, não sei o que. Pô, vetado. Vetado. Não tem condição. Então você é uma pessoa de bom senso. É a ponderação Tá que você vendo? falou, tá? Eventualmente eu Exatamente. posto sem perguntar, porque eu sei que não vai gostar. Aí eu posto Entendi. antes e fala, ô rapaz, esqueci. Isso Mentira. não funciona Não foi lá que eu em casa. esqueci, eu Ela agora tá deliberadamente. sabendo. Ela sabe que ela não é besta, Marcela, ela me conhece. arroba é de aqui, longa ó, data. você tá vendo? Ela Eu esqueci. me conhece todo. Memória seletiva Ela que ele sabe. tem. Agora Mas vamos lá, volte no eu quero carnaval, voltar para. Agora eu vou misturar o assunto João Glicério e carnaval. Aproveitar 2 exemplos que você deu aí. Considerando, né? Mentira, vocês não tem nada a ver com o João Glicério agora, pelo amor de Deus. Só para resenhar. No carnaval, a pessoa que não quer que a sua imagem seja exposta. Sim. Né? O cara que é diretor de um bloco e está indo ali escondido da esposa, né? Da namorada e tal coisa. A mulher que está indo escondida do marido, do namorado e tal. E está ali naquele ambiente que é público, que é uma festa popular. E que se sabe, se filmada, televisionada. Pronto. Essa pessoa,
Aí, pelo fato... a minha dúvida é justamente se a questão de ser um espaço público influencia nessa decisão ou não. Se fosse num espaço privado, por exemplo, que Ivy deu um show, por exemplo, pago, fechado, que você vai, o fato de ser público modifica a análise desse negócio ou tanto faz? As prévias, como você falou, os prévios conhecimentos de que aquilo é um lugar que notadamente é televisionado, transmitido, etc. E tal. Independente de ser espaço público ou não. Isso vai fazer. Exatamente. O que vai fazer a diferença é essa ciência. Então, eu estou indo para a gravação de um show que vai ser 30 anos de Ivete. Está sendo aí super divulgado, etc. É um evento que vai passar em rede nacional, de televisão, inclusive. Isso é divulgado e, mesmo assim, eu escolho ir. É uma adesão, efetivamente. Até porque seria absolutamente impossível fazer um contrato individual para cada pessoa que vai para um evento desse, embora seja pago. Mas eu estou me submetendo àquelas circunstâncias. Eu não quero me expor, eu não vou. Carnaval de Salvador, historicamente, passa em diversas emissoras de televisão, canais de YouTube, e, enfim, é filmado, é fotografado, sai em muitos ambientes de mídia, de um modo geral. Se eu não quero aparecer, eu não vou. Diferente, entretanto, por exemplo, há um close de uma pessoa que está beijando alguém que eu não sei e eu pego e divulgo isso em um jornal. Aquilo é um momento de intimidade. Então, aí, mais uma vez, a gente vai para o ambiente da ponderação. A gente vai para o ambiente do bom senso. Se eu estou simplesmente, a minha presença física, eu de corpo presente, né? Em um ambiente desse, e eu sei que notadamente, publicamente, ele é filmado, televisionado, etc. Enfim, as imagens são captadas e eu não quero me expor, eu não esteja. Mas se eu estou em um comportamento que é privado, que é, né, da minha intimidade... Mas ainda assim você está no meio de 1 milhão de pessoas. Estou. Você escolheu para ter aquele comportamento em um ambiente completamente público. Mas vocês não estão confundindo privacidade e imagem? Como se fosse o mesmo aspecto? Mas eu acho que essas coisas estão interligadas, não estão, não? Acabam interligadas, mas neste ponto é a intimidade efetivamente que precisa ser preservada. Não é só a imagem aqui. Não é a imagem por si. Na minha cabeça eu fico pensando o seguinte, o cara... e aí esses exemplos de locais públicos de altíssima concentração de pessoas... Lembra da Daniela nesse sentido. Ah, não, ali eu acho que é outro caso. Ali é sacanagem, porra. Ali eu acho que... Não, eu tô falando também de alta concentração de pessoas, porra. Ali não era um ambiente... Era uma praia. Não, pô, pelo amor de Deus, o Carnaval de Salvador é uma praia, não dá pra comparar, né? Eu tô falando assim, a minha hipótese é a seguinte, porra, o cara vai pro Carnaval de Salvador, que tem 2 milhões de pessoas na rua. Ele vai e beija uma pessoa e aparece na televisão e fala, não. Meu amigo, você ali estava na frente de 2 milhões de pessoas, independentemente da questão da imagem estar sendo transmitida para outras pessoas, você tornou aquele comportamento público naquele momento porque você quis. Pronto. Isso é voluntariamente. Isso não é imagem. Por exemplo... Mas eu não acho que isso é uma privacidade violável. A pessoa, nesse momento, ela colocou a disposição. Você tá certo nesse aspecto. Tá. Assim, mas e a imagem? Pega uma caixa de papelão e bota em cima. Vem cá, o que te autoriza, por exemplo, a pegar a minha imagem e colocar como fundo para encerrar o jornal da noite? O fato de eu estar exercendo a minha liberdade afetiva de beijar quem eu queira no carnaval... É isso, veja. No Melomania, principalmente. Você percebeu que eu falei com entusiasmo. Uma coisa é uma imagem... Eu até me imaginei. Uma imagem corrida, né? Aquelas filmagens que fazem de cima do bloco. E aí você tem ali uma infinidade de pessoas. Repare. Apareceu. Essa é uma circunstância. Outra é essa imagem estática, que é o que eu estava colocando. Então você pega um close de uma pessoa que está neste momento e estampa a primeira foto do jornal. Como já aconteceu muitas vezes, gente, aqui na Bahia. Clara, eu não sei se você se lembra que, inclusive, problemas sérios. E a condenação, de pessoas em exercício de funções públicas. Perfeitamente. Policiais sendo pego num momento de romance em pleno carnaval. E aí, primeira página do jornal. Verdade. Você viu que a produção do Risada... Sacanagem, produção do Risada. A produção do Risada, eu não sei se o cônjuge da produção vai assistir o programa ou se essa fase vai ser cortada. Estou prevendo casamentos abalados ao assistir esse episódio do podcast. Falar isso. Se eu fosse você, eu ficava até o final pra você depois fazer os cortes e mandar pros seus amigos aí. Assistindo esse negócio de carnaval. Pula corda.
Bora falar de outra Vamos mudar coisa, o gente. assunto. Bora Vamos falar de mudar o outra assunto. coisa. Coisas Mas veja, reais. é um link sensacional, porque o momento de exposição, assim, para você fazer exemplos que levam no limite, né? É. Um carnaval é muito bom porque você tem condição de criar exemplos ali sim. para. Mas essa situação que você falou, pessoas que estavam ali e não queriam ser expostas, mas acabaram sendo expostas. Aí eu vou seguir o que o Clara tá falando aqui até o momento, porra. Você estava naquele lugar, conhecimento prévio de que aquilo normalmente é. E quando você é uma figura pública, e aí é outro aspecto que eu queria agora abordar, você. Não estou dizendo que isso é lícito ou ilícito, mas falando, você naturalmente já sabe que a sua imagem, a sua presença em qualquer lugar chama atenção. Chama atenção, gera uma expectativa. E você está sujeito a ser fotografado, filmado, etc., pelo fato do que você representa em termos de pessoa. O que a sua presença representa. Aí a pergunta. Essa abordagem, e agora eu vou falar nitidamente de um paparazzi. Vou falar claramente do exemplo que você deu de Cicarelli na praia. Tem uma violação de direito de imagem quando... No caso de Cicarelli, acho que é mais uma questão de privacidade, realmente. Não seria só questão de imagem. Também seria de imagem, mas não só. Eu acho que ali era a questão da mais imagem, porque repercutiram um filme, né? Várias vezes. Eu Porque queria a ficar num privacidade- exemplo mais que fosse mais só de imagem mesmo. A questão Sim. do paparazzi que tirou uma foto do... Não vou nem falar ator e atriz que tá fora de moda. Vou falar Não o precisa nem influencer falar. digital entrando no restaurante tal. Tirou uma foto, postou. Fulaninho de tal, janta no restaurante. Isso é extremamente comum nesses milhões de sites e perfis de fofoca. Extremamente comum. E aí? Até que ponto isso é uma exploração indevida de imagem? Majoritariamente, a jurisprudência entende que não. Exatamente por conta de essa pessoa ser uma pessoa exposta publicamente. E de gerar socialmente essa expectativa. E esta pessoa, aliás, ela monetiza com isso. Quando essa pessoa aparece no jornal, aparece na rede social X, estourada de Instagram, que aquela pessoa estava não sei aonde, ela tem um escalonamento do seu beneficiamento monetário, vamos assim dizer. Porque ela está sendo mais exposta. E é com a exposição de sua imagem que ela tem uma captação. Verdade. Naturalmente, estou falando aí mais uma vez. Não estou falando de uma situação em que a pessoa é abordada... Não está falando de privacidade, a gente está falando da Não questão tô da falando de imagem apenas. privacidade, exatamente. Com questões banais, imagens estáticas, a pessoa entrando no restaurante. Meu irmão, Pessoa entrando no restaurante, exatamente. não quer dizer nada a pessoa entrando no Exatamente. restaurante, não é intimidade. Pode ser até que, na Você realidade... sabe que eu comecei... Vocês me trouxeram, assim, um exemplo agora na cabeça. Porque é uma imagem, mas não no sentido... na semelhança. Os sósias. A gente vê que está rolando uma das maiores questões, Sim. que é uma sósia de Marília Mendonça, que tem explorado a semelhança física com a artista falecida. E, além disso, além de ter semelhança física, a sósia também canta. Então, ela tem vendido shows, tem vendido aparições, inclusive... Mas dizendo que é a morta, não, né? Não, dizendo que é Ah, sósia. puta que pariu. Pensei que a gente tinha E, chegado de nesse certa patamar forma, o sósia, e tem vários, né? Agora mesmo teve o caso de Você Neymar. falou de sósia, eu comecei a rir porque eu tô lembrando do sósia de jogadores de futebol. É isso, de Você tem o de teve Neymar, sósia você de tem o Neymar, Gabigordo, que você tem foi- os caras que fazem... Teve a sósia de Neymar, que no último escândalo de Neymar conjugal, ele foi assumir, disse, não era Neymar, era eu. Agora, você tá falando, achando que é Gente, brincadeira? esse é claramente um escalonamento proposital, buscado. É a situação em que ele busca um abuso da imagem. Ele quer que abusem mesmo da imagem. né? Exatamente. Ele está buscando esse espaço para ele ter 15 minutos. É, o que chama- Rapaz, essa Fama. semana eu li na internet O uma que notícia chama- sobre sósia. Pronto. A notícia diz assim: E aí, pronto. Gabigordo foi assaltado no você que é um sósia aí- do jogador Gabigol. Eu falei, porra, o cara tá virando notícia sendo um sósia, bicho. Imagine. O cara ficou famoso a um ponto. Ficou na Se moda. você tem um sósia de Rafael Petracioli, Ah, você não tá explorando- difícil. Essa forma aqui. Você tá Essa achando- forma aqui é complicado de fazer. Você tá achando... Mas, de certa forma, o sósia, ele explora a imagem do outro. Porra, Ele não excelente explora pergunta. a E aí? própria imagem. É, Ele e aí? explora a imagem do outro. Ele explora a imagem do... É isso, assim. Rapaz, e são- aí, velho? Boa pergunta. Boa, muito boa. Você É tá verdade, vendo que ele não inspirou tá- pro carnaval. Ele não está. Ele Fala não de está. Carnaval, fico O inspirado, cara, assim. o Gabigordo, obviamente não. Porque até pelo nome, você vê que é um cara que é gordinho, não é o jogador de futebol que tem uma forma física diferente de atleta. Mas a semelhança é de rosto.
E ele faz os cabelos parecidos com o que o cara tá usando e fica muito mais parecido ainda. Sim. Nesse caso, eu não acho nem que é a situação, mas no de Neymar é extremamente parecido. E o cara simula os movimentos de braço, de mão, os trejeitos. O cara é Rafa. muito bom. Além de parecer muito, ele é um excelente Ele é um ator. ator. Ó, você tá falando do negócio dos famosos. Um dia desses eu tava lendo uma reportagem, uma dessas influências foi pra falar, fiquei com fulano ontem. Aí o fulano disse, eu não fiquei com você. Era o sócio. Mas tá vendo aí? Mas é isso. O sócio vai pra balada e pega. O de Neymar, não foi produção. Se eu tiver errado, me corrija. O de Neymar, uma vez, num estádio, gozou de diversas regalias que os caras acharam que era Neymar que tinha ido assistir um jogo. Nossa, eu não sabia. O cara chegou, entrou Aí ele segurança, já está- levaram ele pra área VIP, não sei Aí o me quê. parece que ele já está abusando. Mas ele lucra com a imagem do outro. Ele lucra com a imagem do outro, mas ao mesmo tempo, assim, aí ainda, né? Quando a gente tá falando de pessoas Obrigada. muito expostas publicamente, a gente tem também. E Neymar é um ponto muito fora da curva, não é A verdade? gente pegou também, ele só pegou Gabigol, Neymar. Mas você não limita, porque o Neymar exemplo tem que ser é um limítrofe, né? ponto Igual muito fora da aluno de direito curva. penal. Mas assim, é uma via de mão dupla também. Ele tá explorando o Neymar, mas ao mesmo tempo ele mantém Neymar nesse ambiente de discussão, Promove, de mídia. promove. Vou trazer esse gancho para a imagem póstuma. Eu sei que é uma personagem. E aí a gente veio com a questão da criação. Uhum. Mas a gente teve a morte do artista que fazia a voz do Louro José, Sim. de Ana Maria Braga. Sim. Morreu. Tem outro Louro José, a mesma voz, a mesma imagem. Não é a mesma voz, não. É diferente? É bem diferente. A voz é bem diferente. É bem diferente? É bem diferente. Acho que inclusive deve ter feito de propósito, né? A Bem voz diferente, é justamente bem pra tentar diferente. desvincular mesmo, né? A Talvez. voz é bem diferente. É até estranho, assim, ouvir o novo Louro José e o Louro José antigo. Porque o Louro já antigo foi muito tempo, não é verdade? Muito tempo, Ficou, né? É uma voz bem marcante, lógico, assim, é. um timbre de Sem voz dúvida, bem é. diferente. Mas ali, gente, nós estamos falando de uma criação e é um personagem. A gente não tem direito da personalidade para tratar. Perfeito. A voz, é claro, é um elemento importante da reverberação de nossa personalidade. Mas, naquele ambiente, eu acho, se eventualmente a gente tivesse um litígio, uma discussão, eu acho pouco provável que a gente tivesse realmente uma construção de qualquer tipo de dano. Porque a gente está falando de um personagem. É como um fofão. Quem que tá por debaixo né? Da fantasia, Toda né? aquela parafernália Sim, da fantasia. Então, é o personagem. É a Mônica, é a Magali, Eu acho que no personagem aí é fácil não, é de você verdade. Aí a gente desvincular. vai É verificar verdade. direito autoral. Tá. De quem é o direito autoral de Louro José? Da Globo? É de Ana Maria Braga? Eu não conheço, tá? Não conheço essa realidade. Mas me parece que está no ambiente do direito autoral, realmente. Fechou. Ô, Lara, a gente, todos os exemplos, repare, praticamente todos os exemplos que a gente deu aqui até agora, em algum momento, a gente até falou televisão, falou rádio e tal, mas o boom são as redes sociais. Inclusive, boa parte das explicações que a gente, a última que você estava dando aqui, inclusive, é calcada na própria existência da rede social. A existência da rede social faz com que a pessoa explore sua própria imagem. E hoje isso é um leque aberto. Qualquer pessoa consegue explorar a sua própria imagem porque isso não é mais restrito a meios de comunicação. A rede social ela é aberta. Então, a minha pergunta para você ela é mais prática no sentido de advocacia mesmo, de atuação na área. Você percebe ou percebeu que houve algum tipo de movimentação na jurisprudência quando a rede social começou a ter esse protagonismo? Porque a impressão que eu tenho às vezes, e aí obviamente não é na seara do direito de imagem, que não é nada que eu tenha contato, mas em muitas situações jurídicas, o judiciário está tendo dificuldade de lidar com as redes sociais. Em como incorporar as redes sociais na realidade de um fato que vai ter relevância dentro de um processo. Sim. Você, nessa área de imagem, você percebe, há uma guinada, há uma análise diferente do judiciário por conta das redes sociais terem esse protagonismo, ou o pessoal ainda pega os mesmos conceitos, as mesmas visões e simplesmente jogam lá e aplicam sobre situações de rede social? Rafael, assim, o primeiro grande efeito que a gente percebe na jurisprudência no que se refere à rede social é prova. O que classicamente sempre foi tratado, porque é uma construção. Na verdade, desde que
os mecanismos de exposição de imagem, de alguma forma, que a televisão começou a se tornar mais popularizada, que a própria internet, que o YouTube foi ganhando essa repercussão e essa solidificação que tem na sociedade, a gente foi também evoluindo nesse ambiente jurisprudencial, porque efetivamente a justiça, o que se decide, é o reflexo das questões que aparecem na sociedade. Então, a primeira grande repercussão que a gente percebe é indubitavelmente no ambiente probatório. E aí, assim, a importância da ata notarial cresceu de uma forma Verdade. exponencial, da criação, inclusive, de outros sites de certificação, Verifact, por exemplo. Você vai lá, paga créditos e você mesmo consegue, de maneira dinâmica, no seu escritório, no seu computador, fazer a certificação de uma determinada imagem, de um vídeo e tudo mais. E, portanto, de eventuais exposições indevidas ou de ofensas a direitos da personalidade. Então, esse é o primeiro aspecto. E, de outro lado, eu tenho percebido, notadamente, quando a gente está falando de influencers, que eu acho que eles são muito numerosos, porque Você viu a pronúncia, a né? gente Você viu a pronúncia perfeita? vive em bolhas, a gente vive em bolhas. Sim. Então, a depender de sua bolha, nós temos problemas importantes com redes sociais também importantes, do tipo Facebook, Instagram, TikTok, etc. Eles enfrentam questões importantes mesmo no Poder Judiciário e é um litigado frequente, vamos assim dizer. É um litigante frequente. É uma parte que está no polo passivo de maneira frequente. Seja por... Os influencers, aliás, eles vão para o Poder Judiciário, gente, para dizer o seguinte: meu engajamento diminuiu. O algoritmo, de alguma forma, não está entregando o meu conteúdo para determinada faixa etária. E a gente tem um próprio organismo de controle na própria constituição dessas redes sociais, até por conta do próprio movimento da ação judicial, também do Ministério Público, com ações civis públicas, etc. Por exemplo, Ive, você, uma grande influenciadora, é contratada por uma empresa de bebida alcoólica e você começa a fazer publicidade na sua rede social de uma determinada bebida. Só que Ive tem no seu portfólio ali de seguidores pessoas das mais diversas idades. Entende que tipo de problema mais sofisticado, que a gente não percebe assim de uma maneira imediata, a gente acaba enfrentando no Poder Judiciário, esse tipo de coisa. E aí a gente vai fazer algumas observações, até que limite a plataforma consegue fazer esse tipo de limitação, de controle, onde está também essa função social dessas pessoas que estão utilizando, a responsabilidade social das pessoas que estão utilizando essas plataformas. Então, a gente vive um momento o Poder Judiciário é composto por julgadores que são mais velhos, de um modo geral, vamos assim dizer. Pessoas que não são contemporâneas ao fenômeno da rede social. Sim. Então, muitas vezes, é difícil para o julgador compreender quais são as peculiaridades dessas plataformas, que, como você disse, isso é uma realidade inafastável. Então, a gente precisa aprender a lidar com esses problemas que aparecem nesse momento, que eles simplesmente surgem, esse tipo de coisa que eu acabei de tratar aqui, esse tipo de problema, e a gente precisa começar a entender como é que os julgados, como é que a gente precisa entender enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto influencers, os que são, enquanto Poder Judiciário. Enquanto consumidores. Essa organização, enquanto consumidores. E isso está em construção. Nós não temos a gente não tem uma solidificação de entendimento nesse sentido, mas isso está em construção. Sem sombra de dúvidas, a rede social é um fenômeno atual, não vai acabar. É a forma que as pessoas, pelo menos não enxergo isso num futuro muito breve, é a forma que as pessoas hoje se comunicam, diria o WhatsApp. A gente, antigamente... Ah, sim. Ninguém hoje em dia nem quer ligar mais pra ninguém, só quer mandar Exatamente. mensagem, é verdade. Não é verdade? É verdade. E a gente acha que incomoda, na verdade. Praticamente quase ninguém te liga antes de te perguntar se pode te ligar. Rapaz, mas vem cá, quem É disse sério isso foi essa João sua Glicério. observação. Não. Não. Porque João Glicério, já desse, eu liguei pra ele assim, manda mensagem antes, eu falei, pô, não. Falou, foi?
Ô, João, Mas toma vergonha vocês na não sua cara, percebem bicho. isso nas relações É mole. Saudade dele, orgânicas de né? vocês. Veja quantas vezes eu já falei dele. Agora não veja, apareça, porque- isso que Lara falou é uma pura verdade. Antigamente, ninguém tinha como saber se podia ou não ligar pra pessoa, simplesmente ligava. Se a outra pessoa não pode falar, ela simplesmente não atende. É. E você entende que ela não pode falar. Pronto, hoje em dia, manda Não, mensagem quando legais. a gente ia- Não, e A gente quando manda a gente mensagem. liga, Pode eu te falar ligo, agora? aí você atende. Gente, objetivamente eu penso, se ela atender é porque ela pode falar. Mas eu vou te perguntar, Ivy, tudo bem, você pode falar 5 minutos? Tipo assim, eu tô aqui ocupando os seus 24 horas em 5 minutos, você pode falar rapidinho? É verdade, né? Como Então, a gente tem uma nova São regra as de mudanças comportamento. De etiqueta, comportamentais provocadas pelo fenômeno da rede social. A gente, algumas vezes, não vai percebendo, mas isso muda a nossa forma de agir, de ser, de se comportar, de se relacionar. E isso vai reverberar. E aí, na ponta lá, extrema, reverbera onde? Naquela vala comum, que é o Poder Judiciário, que está aí para resolver todos os litígios e conflitos quando a gente não consegue se entender na autocomposição, na conversa, na Rapaz, mediação. vou lhe dar um exemplo. Eu não tenho esse costume. Mas eu comecei a reparar muitas pessoas fazem isso. Postagem de rede social, foto em local público. Então o cara tá ali, Ivy tá ali num show e tira uma selfie com cabeleira. Eu vejo muitas pessoas que pegam o rosto de todas as pessoas que estão na parte do fundo da foto e coloca um emojizinho na frente para poder não identificar a pessoa. Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu não faço. A gente tem muito cuidado com Porque dá um criança trabalho da com porra isso. pra fazer, né? Mas eu vejo que isso... E, na verdade, eu vejo que isso está acontecendo cada vez mais. Cada vez mais pessoas eu percebo tendo esse comportamento. Eu não sei se eu não consigo pensar que uma pessoa que vai sair numa selfie minha em uma determinada festa vai arguir algum tipo de prejuízo ao direito de imagem dela. Eu não consigo alcançar isso enquanto um fato gerador de um direito. Não consigo enxergar de Nem eu. fato. Me parece também que Tá? se aborreceu, se aborreceu. É. E ficou lá no ambiente do mero aborrecimento. Isso. É, Mas são as circunstâncias da vida. Ah, bati meu pé. Ah, beleza. Machucou, pô, doeu. Gostei, não gostei. Mas é isso aí, faz parte. aí a questão... e mais uma vez, a eu quest- estava ali naquele lugar. A questão agora é... Você não necessariamente está num lugar público, num lugar onde você tem a ciência de que a sua imagem pode ser publicizada, digamos assim. Vamos supor, se você está houvesse num esse shopping. lugar, né? Como Tem um se shopping, houvesse, você está num né? shopping, almoçando. E aí uma pessoa vai, faz uma selfie, você aparece ali naquela selfie. De boca aberta. Só que essa pessoa que fez Furando essa a foto... dieta. Veja como eu tô agora bem na pegada aluno de direito penal. Naqueles exemplos assim, minha cara, o cara atropelou o outro, pegou a Bem ambulância, a aluno ambulância chato, né? capotou, depois o cara saiu da ambulância e o outro atropelou. Quem foi que é o responsável pela morte do Bem cara? aluno chato, né? Bem essa pegada. Você tá ali no shopping almoçando, mas quem tira essa selfie onde você aparece é uma influência que tem milhões de seguidores. Pode ser que tenha uma exposição indevida, indesejada de minha imagem. Isso pode gerar, porque perceba, essa foto pode gerar uma demissão. Pode. Porque você tá Tô almoçando horário. fora da hora de almoço. É. Minha empresa, meu chefe viu Pode aquela gerar, foto e me inclusive, demitiu. um desentendimento. Porque, de repente, a pessoa, sei lá, saiu um pouco depois. Enfim, são todas as circunstâncias. Potencialmente, pode gerar. Pode gerar. Tá vendo aí? Esse tipo de situação é que talvez seja uma das milhares de molas propulsoras dessa proliferação de legislação específica que a gente tem. No começo da conversa você falou que a gente precisava de uma regulamentação em relação à questão da imagem póstuma. Mas me parece que a questão da rede social, para além da LGPD, é algo que reclama isso, principalmente porque os tribunais superiores, muito pela questão de um horizonte de compreensão que você falou que as pessoas não têm pela idade, não conseguem captar aqueles fatos da vida real de hoje em dia. Perfeito. E aí vem o legislativo e fala, pô, peraí, o judiciário tá olhando isso aqui e não tá entendendo. Vamos começar a... E aí você tá vindo legislações e mais legislações. Exemplo, aquela atriz que teve o vídeo vazado. Qual delas? Não, aí fizeram uma lei que chama o nome dela. Carolina Dickman. Carolina Dickman. É claramente um movimento do legislativo para cobrir uma lacuna que se enxergou que o judiciário não estava conseguindo resolver a questão. E que nem esse é o papel precípio, né? Nem é o papel Sim, precípio. sim. Porque aí, quando a gente tem a lacuna, a gente está sempre naquele ambiente movediço, que é assim.
Um juiz entende de uma forma, o outro tribunal entende de outra, e aí a gente tem uma jurisprudência que, na verdade, não se torna jurisprudência porque a gente não alcança um entendimento consolidado. Uma dominância E em lugar aí, nenhum, né? isso, e nós temos, efetivamente, julgados que são absolutamente esparsos e muito conflitantes entre si. Então, onde está a segurança jurídica, estabilidade não está. Então, isso também é pernicioso para a sociedade de um modo geral, né? E a partir do momento em que a gente vive um ambiente em que está tudo mais acessível, isso não é ruim, não. A gente só precisa, pelo contrário, significa dizer que as pessoas estão tendo mais acesso à justiça, significa dizer que as pessoas estão tendo, de alguma forma, mais acesso à informação, mas o fato é, nós estamos em uma crescente de demandas e, portanto, um avolumamento assim, muito grande dos conflitos de um modo geral. Então, a gente acaba tendo também uma determinada... Às vezes tem uns temas que viram moda e a gente tem uma certa perseguição naquilo, né? Como se qualquer coisa... Até exaurir, né? Até encher o saco daquele tema ali. Isso, e aí o tema começa a ser tratado de uma forma reacionária até, que é para coibir o comportamento repetitivo, só que existem comportamentos que serão legítimos, que serão necessários, inclusive, porque efetivamente houve um dano importante, né? Houve uma ofensa importante, uma situação dessa, um vazamento de um vídeo, um vazamento de, né? Então, nós teríamos regras gerais, princípios, normas gerais para tratar, teríamos, mas a gente precisa, nós aqui no Brasil, temos uma necessidade de termos a legislação, tem muito do civil law, mas a gente tem toda uma... Eu acho que é uma questão de cultura jurídica, de fato. Isso, e a gente necessita sempre que o legislador esteja fazendo... A minúcia é um problema. Prevendo a cor da xícara. Se a xícara é branca, o resultado é X. Se é verde, é Y. Então, aí a gente realmente acaba num ambiente... A gente aprendeu lá em EAD, exatamente, eu me lembro dessa aula, que foi o professor Samuel Vida. Um abraço, professor Samuel Vida. Essa ele você falava, não tirou cópia? não, essa eu não tirei cópia e nem faltei a aula. O legislador ele faz a norma, prevendo a aplicação daquela norma a uma quantidade X de fatos da vida. Sim. Aparece um fato estranho àqueles que ele previu quando fez a norma. O pensamento é de que se ele soubesse da existência daquele fato, obviamente ele teria incluído no âmbito de criação da própria norma. Mas se isso não aconteceu, não é o fim do mundo. Exatamente. A gente pode ter outras normas que vão acabar apontando qual é o sentido para uma adequação ali, ainda que capenga de premissa maior, premissa menor, mas você vai conseguir fazer essa subsunção de alguma maneira. O que me chama a atenção na sua área é que me parece que você conta muito com normas gerais, princípios, e você é absolutamente carente de regras específicas. Vocês têm que, o tempo todo, é óbvio que o julgamento de qualquer demanda judiciária depende do fato. O que é julgado é o fato, não é a norma. Isso. Mas quando você tem normas que claramente descrevem comportamentos, você tem um tipo de julgamento. Quando você não tem normas que não claramente determinam um determinado comportamento, o julgamento é um outro tipo de julgamento. Sim. Você parte para você acabou de falar isso, um subjetivismo muito maior do próprio julgador. Não estou entrando nem na mérito se isso é bom ou se isso é ruim. Sim. Mas eu queria que você me dissesse se é isso, se na sua área é isso mesmo. Você não tem norma para trabalhar específica. Você trabalha muito com analogias, com principiologia, com aplicação de normas gerais. É mais ou menos por aí? Ou você enxerga que nessa seara do direito de imagem tá bom, dá para seguir com o que tem de legislação? Rafael, eu penso que a gente tem regras que são suficientes. Acredito que sim. Mas acho muito que nós precisamos, e acho que isso hoje é muito melhor do que foi no final da década de 90, quando os mecanismos de exposição de imagem eram mais incipientes, eram menos popularizados, sabe? Eu acho que nesse ponto a gente acaba evoluindo com o entendimento jurisprudencial, com o enunciado de súmula, com o entendimento das jornadas, etc. Enfim, essas reuniões da doutrina, de um modo geral, desse amadurecimento. E acho que a gente tem condição de fazer a interpretação. 2002, quando o Código Civil
que agora estamos aí passando por esse momento de reforma. Quando o Código Civil ele foi promulgado, não se pensava em rede social. Boa. E é uma lei recente, gente. Você acha legítimo que um julgador diga que uma norma que fala sobre o direito de imagem do Código Civil não foi feita pensando nas hipóteses de rede social e, portanto, não caberiam a sua aplicação naquilo dali? Ou você acha que há uma necessidade impositiva de adaptação? Porque, veja, de fato, a mudança, quando a rede social entra nesse jogo que a gente está falando aqui, ela não... A rede social não é um fatozinho que o legislador não tinha como prever. Não, meu irmão. Ele agora é um negócio desse tamanho, gigante. Uhum. E, de fato, as normas foram feitas pensando em outro tipo de organização social. Porque a rede social hoje, inclusive, determina as formas com que a gente se organiza em um grupo. Uhum. Né? Para além do direito, para além da imagem, para além da questão sociológica mesmo. Né? Então, tomou uma relevância tal que normas que foram feitas sem a sua existência, me parecem que algumas delas são anacrônicas para essa aplicação. E é muito difícil você fazer analogia. É mais ou menos por aí também ou não? Rafael, eu acho que não. Não. Porque, assim, primeiro, nós temos uma origem, imagem. Sua imagem não deixa de ser imagem. Se ela está em uma fotografia Sim, impressa, isso é verdade. se ela está em uma rede social, se ela está estampada no jornal, se ela está estampada na televisão. É sua imagem, tá? Então a gente tem Código Civil. A gente tem Marco Civil da internet. Lutou-se tanto por isso. A gente tem hoje LGPD, uma legislação festejada, precisávamos dela, tá? Sim. Precisávamos, porque o que esse ambiente de exploração de internet provocou? Essa exposição de dados. Isso a gente precisava de um tratamento. A gente alcança. E eu acho que a gente, à medida que, quanto mais legislação, acho que nós temos leis que tratam de muitos assuntos macro, que esses assuntos, muitas vezes, eles vão convergir. É o que acontece com a imagem. De outro lado, quando a gente tem muita lei, eu tô falando, a lei da xícara branca, a lei da xícara verde, a gente acaba tendo a lei que não pega. Quem que nunca ouviu falar de uma lei que não pegou? Sim. E não deveria existir uma lei que não pega. A lei que não pega é um fenômeno cultural brasileiro sensacional. Sensacional. Isso. Então, a partir do momento que a gente, quanto mais disposição, quanto mais regramento, quanto mais esparsas são as nossas previsões, pior. Vamos reformar, vamos melhorar a LGPD se for o caso, o Marco Civil da internet se for o caso, vamos pegar o arcabouço que a gente tem, que já é gigantesco, e, se for o caso, ir melhorando. Mas, assim, hoje, de verdade, a gente tem condição de os problemas que nós temos serem resolvidos com as leis que já temos. Com as leis que temos. Não acho de jeito nenhum que o que a gente tem é pouco. A gente tem muito. E a gente tem coisa muito progressista, tem dispositivo que não pegou, que é difícil de aplicar. E a gente não vai nem muito longe. Assim, o CPC, 2015. 2016, ele entra em vigor. A gente falava no CPC de 2015 sobre oitiva de testemunha ou de parte, que se não morasse na capital, na comarca, a gente não ia precisar enviar carta precatória, poderia ouvir, poderia ver por meio de um mecanismo de videoconferência. Sabe o fenômeno que implantou isso? Foi a pandemia, né? Não fosse a pandemia, fogo. não ia funcionar. Né? Não fosse a pandemia, era precatório até hoje. E a gente lá lutando nas audiências para dizer, pelo amor de Deus, envia minha testemunha, mas ela mora nos Estados Unidos. Vou emitir uma rogatória. Passar pelo Ministério das Relações Exteriores. Repare. E então, as coisas são fantasiosas, né? Entrar no aplicativo do tribunal e... São questões fantasiosas, realmente. Você entende? Mas se não fosse a pandemia, fato não previsto, evento futuro incerto, isso não tinha acontecido. Então a gente tem essas idiosincrasias, que vamos assim dizer, que acontecem no direito brasileiro, né? Então, eu acho que quanto mais invenção... tecnológica. Acho que a gente tem regra suficiente. Acho que a gente precisa, de repente, aí de uma agência reguladora. Eu estou no ambiente administrativo. Como a gente tem a Anatel, como a gente tem a ANEEL. Agência reguladora da internet, já pensou?
É o que mais ou menos a da LGPD faz, né? Exatamente. A agência de proteção de dados, né? De proteção de dados. Mas acho que ela tem um âmbito um pouco mais restrito, né? Porque por redes sociais, por exemplo, não consegue ser totalmente abarcada pela LGPD, não dá. O que você falou da convergência é interessante, porque de fato o dia de imagem, na forma como a gente discutiu até agora, você tem uma série de leis diferentes para você conseguir levar uma discussão para frente. Normatizar. Né? Você pode... Hoje, com a LGPD, então, isso ficou ainda mais rico, porque a LGPD, no caso da... Se você considerar que o direito de imagem é um dado, a sua imagem é um dado sensível, inclusive, salvo engano, né? Sensível, né? Quando tem biometria, não sei o que e tal. Você tem uma perspectiva de regulação específica já bem colocada ali, né? Tem, gente. Tem demais. LGPD desafiou as empresas, as organizações públicas a estabelecerem novas rotinas. A gente acho que, inclusive, em um curto espaço de tempo. Tá aí uma lei que pegou bem. LGPD. Tá aí uma lei que pegou bem, que abriu um mercado, inclusive, de trabalho importante para a advocacia. Que é importantíssima, a gente precisava, volto a dizer isso, não estou criticando de forma nenhuma, mas acho que nós estamos mais acomodados também nesse ambiente. É porque a gente fez um programa ontem na rádio ao vivo sobre LGPD. Implantação, assim, inclusive. Né? Não, a gente tentou fazer uma coisa mais prática para ver implantação. E a gente chegou a perguntar para a convidada quantos escritórios de advocacia ela conhecia que já tinham se adequado. Ela falou só um. Escritório de advocacia. E de um jeito ou de outro, nós somos pontos sensíveis nessa questão da LGPD. Né? Demais. E abordamos uma série de questões que ela trouxe lá de implantação e tal coisa, mas em algum momento eu acho que eu acabei não conseguindo falar disso ontem lá quando a gente estava na rádio. Toda lei que tem vacácio no Brasil, ela abre um espaço para ser uma lei que não vai pegar. Preste atenção. Porque ela entra no ostracismo, se a vacácio for muito grande, como foi o caso da LGPD. 2 anos, né? A LGPD ficou numa vacácio tão grande que as pessoas ficaram assim, não, calma, será que vai demorar. Vai pegar? Não, vai demorar, vai pegar, vai revogar, vai alterar. Será que vai entrar mesmo? Vai alterar. Não vai vir isso, não vai se revogar. Quem é que vai se adequar agora? Se daqui a pouco vai mudar. Então, todo mundo deixou para começar. Último o período da vacácio, zorra da vacácio, era para todo mundo se adaptar durante a vacácio. Porra. O nego esperou a vacácio terminar para começar a se adaptar. Deixa eu ver como é que vai ser. Deixa eu ver como é que vai ser. O próprio poder público. A autoridade demorou de ser constituída. Então, a vacácio, para mim, é um instituto que ajuda... ela ajuda a lei a não pegar. Quanto mais chance a lei tiver de não pegar, se você colocar vacácio, você dá um empurrãozinho maior ainda nisso aí. É um problema. Acho que vacácio é mal utilizada na técnica legislativa brasileira, digamos assim. Eu vou puxar logo para a imagem posta, porque eu já estou curioso aqui. Eu queria já começar perguntando o seguinte. Existe... No direito autoral, existe a questão do domínio público. Né? Em determinado momento, aquela obra ela passa a ser de domínio público. A imagem póstuma é possível se falar que a partir de um determinado momento, ou a partir de uma determinada magnitude, ela se torna algo quase de domínio público? Não me parece. Para mim, essa resposta é negativa. O direito autoral é um produto. Eu tenho dificuldade de enxergar a imagem, aquilo que vai perpetuar, como um produto que eu simplesmente consigo desvincular de uma personalidade, gente, que é humana. Mesmo póstuma? Mesmo póstuma. Principalmente quando nós estamos, em qualquer circunstância, pela memória familiar, pela sua, pelo DIV, pela minha, pelo meu direito de a gente conseguir resgatar os nossos antepassados, a nossa história de vida, ou seja, já tenho aqui uma repercussão em outros sujeitos. E quando a gente vai para um ambiente de pessoa exposta, notadamente quando ela foi importante, cultural, política ou socialmente,
Me parece que isso ainda é mais delicado. Por que isso? Porque nós, pessoas, é que constituímos a sociedade e é quem somos nós humanos que fazemos a história. E a história é um patrimônio de constituição que não pode ser alterado, minha gente, porque alguma coisa se tornou de domínio público e eu posso fazer com aquilo praticamente o que eu quiser e posso explorar da forma que eu quero. Por isso que eu falo de regulamentação, da necessidade disso. Por exemplo, e aí eu vou olhar o comercial de Elis Regina. O que a gente assiste naquele comercial? Um comercial belíssimo, de 2 minutos. Muita gente chorou Nossa, antes de começar as discussões jurídicas. Muito bem Antes, produzido, sensacional. bem produzido, uma coisa linda, com o objetivo de trazer o novo, que é uma Kombi, para dizer, olha como ela é nova. E agora, essa ideia de, olha, Elis Regina nova. Gente, Elis é uma mulher revolucionária, crítica, ácida, uma pessoa que, exatamente por ter se visto colocada como se fosse parceira da ditadura militar, ela resolve quebrar todos os paradigmas, ir para a rede nacional de televisão, para a rede regional de televisão, colocar pé no sofá, cabelo curtíssimo e falar de aborto. De aborto. Em 83. Tô falando de 40 anos e agora é que a ministra Rosa Weber pauta Pautou, o assunto e faz um voto de 125 laudas dizendo que esse é um direito da mulher e etc, enfim. E vota pela descriminalização do aborto até 12 semanas e a gente vê essa discussão. Elis Regina, na década de 80, em plena ditadura militar, ela resolve enfrentar esse tema e resolve discutir sobre tantas coisas que são importantes na nossa constituição social, uma personalidade que foi muito importante naquele tempo para dar voz a tantas coisas que eram oprimidas. Aí a gente passa a ver uma Elis Regina angelical num comercial. O que é essa geração? O que é a geração? Eu não vi, eu não assisti a Elis Regina ao vivo. Também não. Eu conheço a Elis Regina De história. dos De vídeos história. que eu resgato, Sim. da história que eu vou ler dela, virou filme, Mas não enfim. fomos contemporâneos da carreira dela, né? Isso, Tá, eu fui. mas ela... Foi porra nenhuma, Ivy. Eu sou assim, em 74. Você com 9 Mas anos você acompanhava a Elis era- Regina. Não tinha... Com Não, 10 anos de idade você 80. acompanhava a Elis Regina. Não, mas assim... Pois é. Não, eu não... Entendeu? não Mas tinha eu noção lembro da dessa- repercussão dela você para não- aquele momento histórico-social. Não, eu lembro da data que ela morreu, que foi uma comoção e as pessoas, assim... Sim. Sabe assim, Imagino. não lembro... Eu não sentava pra ouvir... Elis Repare, Regina. Mamonas Sim, Assassinas como eu tô falando. também gerou uma comoção nesse país quando Mas morreu. Eu já era adulta. Não, veja. Eu que ela- não. Perfeito. Eu não. Eu não. Eu já era adulta. Não Lá é, em eu quero dizer. 49. Eu era Repare, adolescente. não é só a comoção Você da era adolescente? morte. Qual foi o ano que É o que aquela personalidade, gente, refletiu, influenciou e impactou Sim. para a construção de nossa cultura. Sim. Como é que eu pego esta cultura e altero com inteligência artificial? Não, é tipo assim, é você pegar agora o Mamonas Assassinas, ótimo exemplo. Vamos fazer inteligência artificial para que eles sejam pessoas cultas Sérias. em cima de um palco cantando Ópera. nova bossa brasileira, sabe assim? Pronto. Mas repare, esse fenômeno artístico de música, que seja de outras exposições artísticas, enfim, de outras frentes artísticas, isso constitui o que nós temos por cultura de um povo. Será que é possível? Que é um processo natural. É um processo natural, orgânico e humano. Ó, Construído. orgânico é uma palavra de influência. Foi sem querer. Foi sem querer, pô. Claramente sem Entendeu? querer. Claramente sem É querer. Foi sem orgânico, querer. você está fazendo conteúdo orgânico. Agora, deixa eu te falar, Lara. Você trouxe uma série de fatores aí. Eu vou puxar agora bem para o limite da questão prática. Concordo com você. Se você tinha uma imagem, se existe uma pessoa cuja personalidade, história de vida e tudo mais passava uma imagem que foi 30 anos depois explorada do avesso, Sim, Do avesso. entendi. tá? Do avesso. Do É, Vamos partir como desse, se o problema fosse a isso é um manipulação pressuposto. da imagem, Isso, né? isso é um pressuposto dessa pergunta, tá? Era uma imagem que existia X
e foi explorada 30 anos depois, virada do avesso. Ponto. Não vou nem entrar nessa seara para essa pergunta. Me parece que há uma violação da imagem. Mas eu tenho dúvidas da violação do direito de imagem pela titularidade do direito. Quem titulariza, Rafael? É isso. É isso que eu quero que você esclareça pra gente. Porque a imagem póstuma, e aí até por isso eu fiz a primeira pergunta no sentido da questão de se existe algo como um domínio público. Porque, Excelente. só para cortar rapidinho para um outro exemplo, eu posso chegar no meu trabalho de faculdade e colocar uma foto do Rui Barbosa. Porra, eu estou usando indevidamente a imagem dele. No mínimo, eu não tinha autorização de ninguém para usar aquilo dali. Se eu tivesse usando a imagem dele para fazer uma propaganda, ou para fazer um trabalho dizendo que ele disse algo que ele não disse, eu estaria bem próximo desse exemplo da questão de Elis Regina. Mas não sendo o caso, no mínimo, eu estou usando a imagem sem autorização. Sim. Só que o Barbosa está morto. Se não existe isso da imagem se tornar algo público, como você disse que não existe, alguém passou a titularizar esse direito dessa imagem póstuma. E é aí que eu queria entrar. Porque para a gente poder falar em um direito, necessariamente, mesmo quando a gente fala em direito difuso, existem os titulares. Sim. Me explica isso aí. Veja só. Eu não sou contra a utilização da imagem póstuma se ela estiver bem empregada. Ou seja, no contexto em que aquela pessoa está localizada, na história e socialmente falando, por conta dos reflexos socioculturais que me parece não pertence a uma ou outra pessoa. É um coletivo, é essa sociedade. Então, este é o ponto. Esta é a minha grande questão e é o meu grande incômodo. Existe resposta para isso? Nesse momento, não. Existe esse ponto que você traz sobre o direito autoral, que 70 anos, 1º de janeiro seguinte, né? Há 70 anos depois da morte da pessoa, os direitos autorais se tornam de domínio público. Foi Rodrigo Moraes e Pablo escreveram um artigo interessante sobre isso, sobre a possibilidade de se fazer uma analogia com este tempo, já que na ausência de uma legislação que seja específica parece para bem adequado, o de fato. assunto. Pronto. A gente teria essa analogia, né? Então, essa aplicação. O incômodo surge quando existe uma alteração. Assim, eu não consigo dizer que a imagem de uma pessoa que está morta é titularizada pelo seu espólio, pelos seus sucessores. Exatamente por ser personalíssimo, por ser um direito personalíssimo. O que eu posso dizer é que os sucessores, eles podem reagir protegendo, por exemplo, esse direito da personalidade. Pronto. Até porque, nesse exemplo de Alice, se a gente fosse falar que se trata de uma questão sucessória, a discussão deixaria de existir, porque a própria filha foi quem participou do negócio e teria autorizado, digamos assim, se ela fosse a única descendente. Não vamos entrar nesse detalhe. Sim. Então, na sua concepção, isso não faz parte de uma sucessão. A imagem ela não é herdada. A imagem, enquanto direito da personalidade, não. O que o espólio pode fazer é proteger, são os reflexos dessa imagem. Então, você pode preservar. Você pode adotar comportamentos para preservar, para proteger, para não macular, para proteger a sepultura, para proteger o nome, para tutelar. Mas por que eu não titularizo como eu titularizo um carro, como eu titularizo um imóvel? Porque aquilo não me é transferido. E se a gente admitir essa transferência, eu estou admitindo que a vida de Elis Regina vai ser vivida por outra pessoa. É uma coisa meio impossível. Sim. Humanamente falando. Até porque essa questão do ser vivido de forma póstuma lhe permitiria, justamente o que você falou, que você reescrever, ao contrário, tudo que a pessoa viveu quando estava viva. Né? E aí, assim, me parece que nós precisamos lidar com o fim, com esse limite, que é o fim da vida. E é nesse Lara sentido morreu, que a tá gente morta. tem... Vamos parar de botar a foto de Lara por aí. Veja, por mais que se a foto de Lara seja utilizada como uma advogada que fez XY coisas, ou como uma professora que protagonizou ou não, enfim, determinados aspectos,
a minha imagem naquele ponto estaria sendo publicizada ou eventualmente até explorada naquele contexto que eu produzi. Qual que é o incômodo quando a gente fala sobre essa... Porque quando a gente diz que alguém titulariza alguma coisa, você dá para essa pessoa, nesse espectro de titularizar, poderes que são Sim. muito... Só de dispor já é um problema seríssimo. Pois. E é nesse sentido toda decisão jurisprudencial que a gente tem da indisponibilidade de dados da personalidade para depois da morte, né? Que os diga as redes sociais, né? Essa é uma questão. necessidade de você ter que manifestar se você expressamente deixa o acesso das suas redes a outras pessoas. Mas aí, veja, vamos lá. A gente está caminhando aqui para uma análise no sentido de que seria um direito Indisponível. difuso Não, indisponível sobre a não, imagem de uma pessoa que morreu. intransmissível. Sobre o que foi produzido naquela existência. Isso. A gente estaria Tem diante de uma razão. situação, por exemplo, em que o que se protege, na verdade, é a verdade de uma existência anterior, É aquela história que foi produzida. de vida, né? E que fez parte de um contexto. É mais que ou fez menos o que a parte- gente está falando aqui, para a gente deixar bem popular para essa geração Z que eventualmente nos acompanha também, a propaganda da Kombi é uma fake news sobre Elis Regina. Elis Regina não é aquela pessoa. Exatamente. Não é isso? Isso. Elis Regina não é aquela pessoa. Você pode chamar de outra coisa. E aí, Amanda Cristina, mas é Elis Regina. Não é. Eu gostei do nome. Elis Regina não é, gente. Ó, Porque isso desvirtua. Pela história, tá, certo. salvo engano. Mas foi muito bom que esse comercial tenha acontecido agora, em julho de 2023. Que a gente tenha tido todo essa repercussão, porque nos coloca para refletir sobre todos esses elementos tão complexos, gente. Nós não temos uma resposta certa, adequada, não. Mas assim, nesse contexto que Rafael colocou, vamos imaginar que Maria Rita fosse a única sucessora, ou ainda que todos os descendentes dela Tenho concordado. tivessem autorizado aquilo. Será que estaria no ambiente de disposição deles? Alterar tudo o que compôs a nossa... Muito do que compôs a nossa cultura? Não é minha só não, é minha, é sua, é de todo mundo, Eu não tô sendo Daí- cultura. E mesmo que não Entendi. fosse uma pessoa de tanta exposição, imagine que você fosse um cara extremamente caretinha e que fosse algo que seus descendentes não gostassem. E aí você morre e as pessoas dizem, peraí, agora eu vou vincular a imagem de Rafael como sendo a maior porra louca da vida. Isso. E aí agora, porque é o pai que eu queria que ele fosse, porra louca comigo, Pronto, fazendo exatamente. farra, entendeu? Eu entendi, mas isso é de uma Mesmo que não complexidade tivesse- que eu acho que ultrapassa a discussão que seria jurídica. E vai ser muito difícil transportar a coisa de um lado para o outro. Porque, veja, não tem como a gente fugir de determinados institutos jurídicos dentro do processo. Você não vai conseguir. Legitimidade de parte, você não vai conseguir fugir disso. Então, o espectro do que me parece que pode acontecer, dado o nível de regulação que a gente tem hoje, é que ninguém teria a legitimidade para propor uma ação contra essa propaganda de Elis Regina. Ninguém. Ministério Público. O Ministério Público, Por essa legitimação. construindo essa questão de Sim. que se trata de um direito difuso, porque aquela imagem do passado da pessoa, ela faz parte da formação cultural, inclusive, de uma geração inteira. Se ele conseguisse construir, ele poderia, enquanto guardião de direitos difusos, arguir. Ainda assim, ele cai na grandíssima possibilidade do judiciário dizer não, você não tem essa legitimidade ativa, não entendo que isso é um direito difuso. Por quê? Porque é um negócio que é muito mais complexo. Muito. A gente está falando aqui, por exemplo, entre diversas possibilidades de leque. O que você falou da rede social. O cara morreu. Faz o que é a rede social do cara que morreu? Eu sou um pouco da opinião de Lara. Acaba o perfil. Acabou. Ou deixa lá do jeito que foi até o momento que ele morreu. Deixa lá Acabou. póstumo, né? Existe Pronto. um perfil Porque póstumo. ali está uma verdade Isso é uma memória que aconteceu né? enquanto a pessoa estava viva. Não está mais viva, acabou. Não tem mais verdade depois dali, porque a pessoa morreu, pô. Né? Ponto final. Mas eu admito que existem outros pontos de vista sobre essa discussão que são válidos, velho.
E eu não consigo... Sem É por isso que eu tô falando que é de uma dúvidas, complexidade... O tema é complexo, né? o tema é profundo, assim, né? Nessa tentativa, naturalmente, a gente vai observando o que incomoda, porque, se for olhar, coloca na disposição da pessoa, vamos valorizar o testamento, que esse negócio que todo mundo acha muito burocrático, vamos valorizar o testamento pra gente tratar sobre o que a gente quer de exposição de nossa imagem. Como é que a gente quer que as nossas redes sejam manejadas? Quer ou não quer? Mas, ainda que você, imagine que o sujeito queira e pretenda que essa imagem seja explorada de forma X ou de forma Y, será que existem limites? E será que esses limites esbarrariam nesse interesse dessa coletividade? Que é cultural, social, enfim, né? De uma geração, de algumas gerações. É porque aí você já vai começar a esbarrar em questões que... Porque quando a gente fala de coisa muito... O exemplo de Elise na propaganda, ele é absolutamente sensacional para guardar relação com a questão a um tipo de abordagem de jeito de imagem. Uhum. Mas ele é absolutamente inadequado para se falar dentro de um contexto de rede social, por exemplo. Dentro do contexto de rede social, você teria que tratar de um outro tipo de exemplo. Sim. Não me parece adequado. Por exemplo, algum influencer digital desses qualquer aí. O cara tem ali 2 milhões de seguidores que, guardadas as proporções, vão construindo suas experiências culturais como pessoas construíram convivendo com a Elis Regina naquele momento em que ela era viva. Sim. Vão seguindo aquelas postagens que tem que tem a ver com a existência daquele influencer, porque é ele que faz. Sim. E aí ele morre. E aí, juridicamente, você passa aquele perfil para os herdeiros. Velho, qualquer coisa que se postar dali pra frente não é mais Sim, não a é pessoa, mais. obviamente. E isso está, digamos assim, mexendo na imagem que os seguidores daquelas pessoas que seguiam aquele perfil construíram daquela pessoa. Não importa qual é, porque veja, existem... Por isso que o caso de Elisa é difícil de você trazer para esse contexto, porque no caso de Elisa você tinha alguns comportamentos externados por ela que lhe denotam, que lhe possibilitam, como você fez, uma análise mais ou menos de espectro de personalidade. Sim. Você olha, né, a mulher que naquela época falava de aborto, usava um cabelo curto, ela quebrava uma série de padrões sociais, uma série de padrões culturais. Ela era quase contra a cultura em um determinado momento da existência dela ali, né? Isso é, hoje, diferente. Você construir... Porque pode ser que no íntimo dela, ela não quisesse, por exemplo... Porra, eu não queria falar de aborto, eu não acho que esse é um assunto que deve ser publicizado. Mas eu precisei falar porque houve uma questão aqui que me vinculou de uma forma XYZ e eu preciso fazer esse contraponto. Ninguém sabe se no íntimo dela qual era realmente Mas esse íntimo não é o que está em jogo. Isso. Não é. Exatamente. Mas na rede social isso é totalmente diferente, velho. Verdade. Totalmente Essa abordagem diferente. é totalmente diferente. Porque O que personaliza muito mais. é isso, porque a construção com os terceiros, ela é concomitante, né? Isso. A questão da interação na rede social, ela faz com que a construção da imagem da pessoa independa, inclusive, da própria pessoa. A imagem dela vai sendo construída pelos comentários que os terceiros estão fazendo. E isso é um fenômeno muito diferente do passado. Muito diferente. Eu não acho que é a percepção, não. Eu acho que a imagem é criada daquele jeito. As pessoas passam a seguir pessoas em rede social, eventualmente, porque acham que ela tem uma imagem X. Eventualmente até se decepcionam, segue e fala, porra, não era nada do que eu pensei. Mas perceba como a imagem é diferente demais, velho. Tá fora do espectro da pessoa. Você não constrói sozinho mais sua imagem. Não. No contexto de rede social. Verdade. E aí você não tem Verdade. como analisar também o seu direito. Se você já em vida não tinha como controlar a formação da sua imagem por conta da rede social, será que em morte você tem o direito de controlar isso também? Ou isso tem que ficar liberado porque quando você estava vivo já era? A discussão, perceba que a discussão é totalmente diferente. Eu nunca analisei, isso que a gente está falando é nem possível de ser discutido. Porque não existe uma interação possível de se trazer à tona para se formar uma imagem dela. A imagem dela é o que existe hoje de arquivos públicos. Ponto. Só uma informação dessa questão de Elis Regina. Parece que Maria Rita tinha decidido fazer um dueto também com imagem utilizada Sim. através de inteligência Sim. artificial. E diante de toda a repercussão, Ela voltou desistiu. atrás. Ela disse, Sim. não quero mais. Exatamente. Pois é que tá. Fazer um dueto não seria um problema.
pronto, aí a gente vai resgatar todos os mortos. Não, perceba, eu acho que colocar, isso gera problemas. né? Mas note, você não estaria violando a imagem da pessoa se você coloca ela cantando com um time de voz. Ela estava cantando com a imagem que ela tinha quando ela estava viva. Tá, aí você Pronto. pega Mas a imagem dançando dela, da cantando forma Não, que ela dançando não, não ela tá sentada dançava. cantando com a filha. dançando- Perceba, ela cantava como quando era viva? Ela cantava de uma maneira X. A inteligência artificial é muito melhor do que a gente nesse sentido. Sim. Ela vai captar todas essas nuances e vai fazer algo como se fosse a própria Elis Regina na época em cima de um palco. Eu não duvido nada disso. Mas você tá vendo que você tem uma posição diferente da de Lara. Mas Porque a pra gente você, também... A inteligência artificial poderia ser utilizada desde que não houvesse manipulação da verdade. Da imagem. Daquilo que foi construído. Eu acho que a pela imagem, pessoa, acho que daquilo que foi a minha opinião é a deixado pela mesma pessoa, de Lara. daquilo que foi deixado pela pessoa. A questão é, quando a inteligência artificial ela é utilizada para burlar tudo que foi construído, porque a gente... Eu não consigo ver tanta diferença nesse ponto, um pouco diferente de você, no que se refere à pessoa que é influencer, que, né, explora essa rede social, enfim, ali, para esse engajamento. Porque, embora a Ivy tenha uma opinião e uma imagem sobre mim, você tenha outra imagem... Repare, eu vou deixando, e por menos influencer socialmente que eu seja, de utilização de rede social, a gente vai deixando as nossas marcas nas pessoas. Isso significa dizer que eu tenho um espectro menor, naturalmente, quando eu estou numa rede social, que as pessoas se sentem até muito mais empoderadas, muitas vezes, porque estão atrás de um celular, então elas comentam o que querem, elas ofendem quem elas querem, etc. Mas não fosse o engajamento de uma pessoa que é viva, que dorme e acorda todos os dias e que, enfim, é humana, a gente não teria aquele produto. Quando essa pessoa falece, a minha questão é essa. Quando essa pessoa falece, é o que a inteligência artificial é capaz de provocar na criação do diferente do que Existe em vida. do que existe em vida. Porque assim, Rafael, para mim, imaginar que a inteligência artificial pode simular um show que a Elis Regina tranquilamente faria, ou que eventualmente pode melhorar uma imagem que até que se tem, mas que não seja de tanta qualidade, por conta da própria tecnologia existente na época, isso para mim não seria um problema. A questão é que quando a gente admite essa manipulação, onde ficam os limites? Onde fica o limite para que essa utilização não seja exagerada a ponto de desvirtuar o que existiu, o que aquela pessoa humana produziu, e produziu não no sentido de conteúdo de rede social, mas de como ela viveu, de como eram os seus trejeitos, de como eram, né, de como era a sua abordagem, de como era a sua opinião. Como é que a inteligência artificial vai falar sobre um tema que eu nunca me manifestei? Este o ponto, assim, no meu, né? Eu tô na minha entendendo, mas visão. veja só, eu acho que, na verdade, então, a sua questão com da imagem posta não é só se ela é utilizada do avesso. Você meio que não... Você não concorda que ela seja utilizada de qualquer jeito. Porque é posto, pelo simples fato de ser póstumo. Não. Eu acho que é um posicionamento juridicamente adequado a uma normatização já existente, inclusive. Você simplesmente proibir. Eu acho. Hoje você encontra em alguma conjuntura de normas como você puxar uma interpretação de que, olha, morreu. Você não pode criar nada daquela pessoa daqui pra frente. Você pode explorar o passado, obviamente, porque se foi ela que fez, ela fez, está na história. Está comprovado, está documentado, bacana, legal. Agora, novidade dali pra frente, porque, veja, a gente tá falando aqui da questão de Elis Regina, mas você pode ir muito além disso. Tem algumas semanas que a gente entrevistou aqui Jorge Amado Neto, que é professor também e tal. A gente falou sobre comunicação. Mas eu vou puxar o avô dele. Se você pega todos os livros de Jorge Amado e coloca dentro da inteligência artificial como input, e você pede para que ela escreva uma nova história, como se fosse o escritor desses tantos livros aqui que eu coloquei como input, ele vai fazer. Vai fazer. Então, as implicações disso são diversas, velho. E aí é que entra. Mas por isso que eu acho que a sua posição não é só em relação ao do avesso. Porque um livro que sai da inteligência artificial pode sair igualzinho a como o Jorge Amado escreveria, mas não foi Jorge Amado que escreveu, bicho. Esse é o ponto. E eu acho que a exploração disso tem que se dar de uma maneira diferente. Eu não acho que você possa... Porque, veja,
existem coisas que... Eu fico divagando demais nesses assuntos, bicho. É muita filosofia pra minha cabeça. Veja, existem coisas que são tão boas, foram tão boas pra gente, que a gente quer mais. A pessoa morreu, mas eu quero mais. Esse propaganda de Elis Regina é muito disso. Pô, as pessoas que gostavam, que eram fãs de Elis Regina, quando assistiram, se emocionaram. Mesmo sabendo que não, Elis Regina não era essa moça assim, doce, maravilhosa. Mas só o fato de ela estar cantando, ser junto com a filha. Quem gostava, eventualmente no início, sem fazer um raciocínio, gostou da propaganda. Sim. O ponto seria, é bom e eu quero mais, desde que isso fique muitíssimo claro de que é uma decorrência. Como vou pegar o exemplo de Jorge Amado aqui. Jorge Amado Neto e a família, porque a gente já está falando um pouco de direito autoral aqui agora, já não é só direito de imagem, né? Ele chega lá e fala assim, olha, eu cedi aqui a exploração das obras de meu avô para que a inteligência artificial escreva novos livros com base na literatura de meu avô. Pensa aí. No campo do direito autoral, tranquilo, os titulares herdaram aquele direito como algo que de fato é herdável, Sim. mas a imagem não. Não, peraí, aí rapidinho. Você herdou o direito à exploração de uma obra que já existe. Que já existe, pronto. Esse é o ponto. A criação, imagine, então, e aí eu acho que a gente volta a um ponto que foi perfeito da fala de Lara, que é assim, a gente precisa entender que a existência é finita. As pessoas morrem. A existência e as suas repercussões. Isso. Então, a criatividade, a criação artística deriva da minha existência. Mas tão certa quanto a morte não é a negação da morte que a cultura ocidental tem? Pô, velho, ele agora foi demais. Viu? Então você vai ficar negando que isso existe? Não pode negar que isso existe. Você pode querer que isso se transforme, mas existe. Por isso que no início eu falei assim, olha. E as pessoas Direito querem, autoral é um gostam. produto. Direito autoral é um produto. A Sim. gente precisa discernir, diferenciar isso do comportamento. Porque hoje em dia, este comportamento, pela própria exposição que as redes sociais promoveram, ele é muito mais cultuado. O que se espera, o que não se espera, Sim. as especulações de como a pessoa vai se comportar. Não fosse assim, os fatos muito privados dos artistas, dos famosos, das pessoas expostas, Interessariam a no ninguém. geral, não seriam, né? Não dariam tanta fonte de notícia e não estampariam tantas, Sim, sem dúvida. tantas capas de sites importantes, vamos assim dizer. Então, este ponto específico do direito autoral e dessa releitura, dessa recriação, com a ciência inequívoca de que isso está sendo produzido e, portanto, externamente produzido, que não foi Jorge Amado, nesse exemplo que você deu, que está sendo produzido, é uma obra literária, é produto. Mas não dá para dizer que aquilo é Jorge Amado. Essa é a grande distinção. Não dá para dizer que aquilo é Elis Regina, porque... com todas as vênias possíveis, não ficava claro no comercial. Que era inteligência artificial. Que é Isso eu achei o artificial. principal problema do Entende? negócio. Então, assim, por isso a distinção, por isso que, embora analogicamente se utilize o tempo dos 70 anos, me parece que para essa situação específica, a gente precisa de um regramento. Tá aí uma coisa que a gente precisa de regramento. Porque simplesmente, hoje, esse mecanismo de utilização e de exploração que nós temos, ele é absolutamente revolucionário e capaz de coisas que a gente nem imagina. Porque veja, quando o problema também do passado é quando as coisas não existiam lá. Esse é um problema sério, né? Você sabe o que é... Então você não se coloca... Você quando produzia alguma coisa, você não imaginava a exploração daquela coisa desse modo. Né? Então você quando produziu uma música, quando você era Elis Regina cantando, você não imaginava que no futuro seria possível que aquilo fosse transformado de alguma maneira, reformulado de alguma maneira. Mas hoje, sim. Então as pessoas de hoje, aí veja, estão partindo de um pressuposto de direito diferente das pessoas do passado, quando isso não existia. Sim. Você já imaginou daqui a alguns anos pegarem esse vídeo nosso, esse podcast,
e aí derem risada, porque provavelmente vai ter uma solução jurídica. Sim, muito simples. E aí, assim, simples, vão e a gente tá fazer aqui uma se manipulação batendo. Não, eu acho que é muito inteligência simples. Eu acho que é artificial muito simples. com esses babacas aí que estão quebrando a cabeça. Eu acho que é muito e a gente simples. já solucionou tudo. O que Lara sugeriu na questão do testamento, eu acho que é sensacional. Resolve o problema muito facilmente. Mas a pessoa, o testamento, a pessoa não esqueça, é um ato voluntário. Mas você pode colocar Depende uma de cláusula. autodeterminação. Mas você pode colocar uma cláusula geral de. Sim, de... mas você já pode fazer isso hoje. É isso. Mas entenda. Não. Eu tô falando assim, ó. E se a pessoa não Vai faz? ter, você tem uma lei que diz o seguinte: se não houver disposição em contrário, a imagem póstuma não é explorável. Ponto. Isso. Aí Igual você que obriga deve quem ser. quer deixar que se manifeste sobre aquilo Isso. quando for A mesma morrer. coisa- E que quando ela for utilizada ou manejada, que seja muito explicitado, minha gente. Que a coisa está sendo explorada de uma outra forma, que está sendo reproduzida de outro modo. Porque senão a gente gera ignorância. É a mesma Fake discussão. news. Você se lembra da discussão da época da doação de órgãos? De você Sim, ser doador ou não? sim. De que teve uma norma. De a regra que a- ser e a você regra precisar ser dizer pra que você dizer não que era. Então é o mesmo Pois é. sentido. Pois Eu é. acho que é o mesmo sentido. Daí a facilidade jurídica da solução. O que eu tô falando é. Isso. Perceba, facilidade não quer dizer adequação. A gente está discutindo aqui porque a gente está tentando pensar o que seja adequado para o problema. Eu posso ter uma solução que vai resolver para a gente não discutir mais. Sim. Mas não quer dizer que a discussão Se encerrou. ela existe. É fácil resolver de um jeito? Atende a contento que a gente está conversando aqui? Não. A gente está conversando sobre espectros absolutamente distintos. Então, de fato, eu falei isso aqui só para quem vai vir daqui a vários anos dizer a gente resolveu faça uma caceta. A gente discutiu muito aqui e o assunto é muito mais profundo do que só você colocar uma regra geral, que é possível. Se você for para pensar, grandíssimos problemas de direito de personalidade, não só de imagem, poderiam ser resolvidos dessa maneira. Perfeitamente. Eu acho que não são, porque de fato não é uma solução adequada, apesar de ser fácil. Você poderia encerrar vários E a gente pontos. volta para aquele início, né? A dificuldade de falar de morte. Quando você fala de testamento, tá chamando, atraindo, quer que eu morra? Ave Maria. Aliás, vocês sabem que esse é um grande problema da sucessão. Porque mesmo Sim. quando as pessoas fazem testamento, elas fazem testamento escondido. Porque se falar para a família que fez testamento, mesmo. criou uma grande confusão. Você verdade. entende? E olha que com a pandemia, olha ela, né, protagonizando, a gente começou a falar mais de morte, porque o assunto esteve assim aqui. Na mesa, frente, é do café da verdade. manhã, almoço e jantar. É E a verdade. gente teve de enfrentar um pouco mais este tema. A gente fala hoje muito mais e muito melhor, em qualidade e em quantidade, do que a gente falava sobre morte em janeiro de 2020. Eu concordo plenamente. E todos os institutos que têm no seu nascedouro a morte estão sofrendo os influxos dessas conversas mais Exatamente. constantes e frequentes. Né? Você vê, a gente teve uma conversa sobre sucessões aqui com o seu orientador. Foi? Leandro Cunha. A gente teve que foi excelente a Sim. conversa, mas você percebe influxos. Você tá falando de morte, você tá perto da minha, Tô. né? Tô chamando a sua. Não é a minha, não, tô chamando pra ela, viu, Morte? Ó, tô chamando pra Ive, pra mim não. Tava lá. Então, você tem que chamar pra alguém, eu chamar pra vocês, pra mim não. Mas você tem debates hoje sobre direito sucessório que você não tinha alguns anos De jeito atrás. nenhum. E só o tempo que as pessoas estão querendo conversar sobre isso. E as pessoas Exatamente. estão em vida buscando soluções para esse momento da morte, coisa E que a não se gente- faz Se normalmente. a gente olhar o Código Civil de 16, o livro de sucessões e o Código Civil de 2002, o livro de sucessões, o livro de sucessões é o mais igual. Nós temos institutos que são repetições e que você fala assim, por que isso daqui existe hoje? Porque ele foi mal debatido, mal elaborado, mal manejado, mal explorado, mal tudo, mal discutido. E aí a gente tem um milhão de problemas em direito das sucessões. Porque a gente não discute direito social. Porque a gente não discute direito das sucessões. E, para piorar, e olhe, é o ambiente de direito civil mais interdisciplinar. Desafio você. Existe. Tem todos os livros do direito civil. Porque Verdade. em sucessões, se é nascituro... Direitos reais. Morreu, a gente está falando de nascituro, está falando de personalidade, está falando de parte geral, está falando de sucessões. Porque alguém morreu e deixou para lá. Tem direitos reais, porque a gente vive falando de transação real imobiliária. Aliás, a própria herança é considerada imóvel pelo Código Civil brasileiro. Direito de família nem se fala, porque depende do parentesco, depende do regime de casamento, depende de não sei o quê, pra gente ver como é que MEA, para ver se herda MEA, se não herda MEA, enfim, precisa fazer toda essa avaliação.
A gente tem contratos, Tributário, você pode tributário. renunciar, você pode aceitar, você pode ceder, direito hereditário. A gente tem responsabilidade Tributário. civil, quando a gente fala sobre a própria responsabilidade do inventariante, na prestação de contas, etc. A gente tem tributário, a gente tem empresarial. Quando a gente começa a falar, porque ficou na moda falar de planejamento sucessório, planejamento chega sucessório mesmo. A gente fosse só- falou aqui Não é? já em Hoje, duas etc. oportunidades. É um ambiente do direito civil. Queiram as pessoas ou não. Mais interdisciplinar. Por isso que é não uma baixaria. desafia mais, porque, gente, é o final É de baixaria, é tudo. baixaria. Mas sabe Sucessões o que é baixaria. pior? É baixaria. É que assim, ó, a pessoa que está sendo sucedida, foi ela que gastou energia, foi ela que enveredou toda a sua inteligência, a sua genialidade para a construção de alguma coisa, ela que gastou tempo, ela que investiu, não foi eu não, a sucessora. Então, se você, meu irmão, sucessor, não vai, não herda, não se beneficia, quer dizer, se eu não me beneficio, você também não vai. Então, a gente brigou, pronto, acabou 30 anos de discussão. E como a gente não fala de morte, e como não fui eu, porque no casamento, minha gente, vocês podem perceber, no divórcio, as pessoas estão vivas. Passa 2 anos, que é o período maior ali do conflito, as pessoas querem virar a página. É. Elas querem seguir. Verdade. Mas na morte não. Sabe por quê? Porque quem enveredou o negócio da energia morreu. Não, eu concordo. Me Sabe? incomoda muito nas discussões de sucessão as imposições legais. As As limitações limitações à vontade disposições do ao- sucedido são, para mim, extremamente incômodas. O cara tinha que Também ter direito acho. de dispor do que ele quisesse. Se ele quisesse fazer o que ele quisesse, ele faria. Porque, como você falou, foi ele que construiu, foi ele que fez, foi ele que aconteceu. Meu irmão, eu não quero que ninguém herde. É. Ah, não pode, porque você tem filho, você tem não sei o que, você tem não sei o que. Meu irmão, vá lá e construa sua porra, o filho. O cara não pode olhar e falar Muito assim. na questão da liberdade testamentária que você tem outros ordenamentos. Você, né? você deveria ter uma Também acho. liberdade testamentária que fosse full. Não, eu faço o que eu quiser, meu irmão. Outra coisa, eu não fui herdeiro e consegui construir uma vida boa com isso. Então eu quero que meus filhos sejam iguais. Pronto, ninguém vai herdar nada, acabou. Pode? Quero deixar tudo pra minha esposa, porque foi quem teve junto comigo, construiu junto comigo. Tá Esse menino que apaixonado se vire hoje, pra viu? resolver o problema. Hoje ele tá apaixonado. Ah, viu, mas eu sou Marcelo? sempre, ela sabe, linda. Mas o ponto é, eu não posso simplesmente escolher, porque veja, em vida eu posso. Ainda tem algumas limitações, né? Ainda tem algumas limitações. Primeira classe. Porque ainda tem a possibilidade do herdeiro vir e dizer, peraí, tá queimando o patrimônio. Que absurdo, velho. Curatela, é um absurdo. Porra, pelo amor de É um Deus, absurdo. bicho. É por isso que é uma baixaria. Por isso que o processo de inventário não termina nunca. Não termina nunca. Se não tem briga, faz no cartório. Se virou inventário judicial, irmão, Lascou. Acabou. desista, Esqueça, acabou. esqueça. O problema vai ser eterno. Esqueça. Eterno. A próxima geração que resolve. Pois é. E aí, Já está menos emocionada, mas também já perdeu muito patrimônio, porque fica mal administrado, um monte de capião, não sei o que, já foi. é um instituto. E eu tava conversando com isso num congresso recente com de direito empresarial para aí. O inventário é um instituto extremamente parecido com a falência. No que concerne ao desperdício de patrimônio. Ao desperdício de bens materiais. É a mesma coisa. Processos que se arrastam, não terminam nunca. E que no seu decorrer, o que existia deixa de existir em grande maioria. Verdade. Porque as pessoas ficam brigando ali daquela maneira, muito principalmente pelas disposições de limitações, no caso do inventário. A vontade do sucedido e, no caso da falência, há regras que aí tem que ser avaliadas diferentes, porque é outro âmbito, mas são muitos limites e muitas coisas para serem colocadas. Existiria muita mais facilidade nos dois âmbitos se algum nível de liberdade também existisse para figuras importantes dos processos, digamos assim, né? Que não ocorre. Porra, velho, foi Falamos, punk, viu? Ó, dona Encrenca tá ligando aqui. Ouviu? Ela ouviu, sacana, brinque. Ó, a inteligência artificial. Mandou uma mensagem pra ela, ó, liga pra, ambiental. liga pra Rafael aí, que ele tá falando de você no podcast lá. Ela me ligou. Porra, Lara, eu vou encerrar por aqui, que eu tô satisfeitíssimo. Foi massa. A gente tem que chamar ela agora para outros eventos. Você tem que ir na rádio agora. Isso. Pô, gente, é só chamar. E vou Se lhe me chamar, dizer, eu vou. eu achei que isso aqui foi muito além do que eu imaginava, que a discussão... Quando eu vi a Zorra da Propaganda e vi a Celeuma começou a se criar, Você não eu não imaginava que era um assunto que daria tanto pano para manga e levaria para determinados raciocínios jurídicos e até não jurídicos muito Sim. mais complexos do que
se defendeu em rede social, na verdade. Porque, inclusive, quando a gente viu a polêmica ela tava muito rasa, né? Muito diferente do que a gente falou aqui. Era um nível de discussão que você olhava e falava, porra, é isso aqui o problema? Não é possível isso aqui é o problema. É isso mesmo. Porque aí quando a gente sentou aqui, você vê que a profundidade da coisa é outra. Parabéns, obrigado por ter disponibilizado seu tempo aqui. Foi massa, eu gostei muito. Gente, obrigada, viu? Foi um prazer enorme, de verdade. Esses temas são sempre palpitantes. Eu acho que eles fazem parte do nosso dia a dia. São coisas que a gente precisa mesmo refletir, porque estão aí, né? Na nossa mesa. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite e sucesso para vocês no podcast, nos projetos, na rádio. Tudo de maravilhoso. Muito obrigado. E você, Ive? Você gostou? Eu amei. Mesma parte em que a gente achincalhou a sua história. A minha imagem continua intacta. Carnaval. Foi Eu senti que você teve momentos de memórias aguçadas. Foi um negócio, exatamente. né? Foi legal, né? Foi massa. Foi massa. essa Mande um beijo pra seu grande aí, porra. Faça uma gracinha também, porra. É brincadeira. Você quase acaba com a minha imagem. Ô, Beto, porra, Beto. Familiar. A gente precisa trocar uma ideia, viu, Beto? Porra, é brincadeira aqui, viu? Galera, esse foi mais um episódio pra você do podcast Aula Extra. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti esse bate-papo. Foi massa. Antes de você desligar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Marque também aqui o sininho, porque você é avisado quando o episódio chega. E semana que vem tem mais. Valeu, obrigado, tchau.